uma condessa espreitando nas sombras. Que segredo ela esconde? Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião, Harrow. Conte-me de onde você está ouvindo nos comentários. Suas palavras tornam essa jornada inesquecível. Agora vamos começar. Os grandes salões de Paris já testemunharam muitos encontros de elegância e intriga, mas nenhum tão peculiar quanto a noite, que trouxe rumores de escândalo e sombras de morte. Foi no Hotel Lambert, uma joia da ilha, às margens do Sena, onde lustres banhavam os convidados reunidos com uma luz dourada. Aquela noite de primavera atraiu a nobreza e os intelectuais da cidade, todos atraídos pela enigmática anfitriã, a condessa Séraphine de Vauclair. Durante anos, ela fora um fantasma da sociedade parisiense, uma viúva que aparecia raramente, sobre quem se falava em tons que sugeriam tanto reverência quanto desconforto. Alguns alegavam que sua fortuna fora construída com base em boatos de espionagem durante a guerra. Outros insinuavam uma traição romântica que a fizera recuar para as sombras. Mas naquela noite, ela emergiu com toda a graça de uma atriz de teatro em seu tão esperado retorno. Entre as cordas suaves dos músicos e o riso murmurado da elite elegante, pairava uma tensão peculiar, como um perfume suave que ninguém conseguia identificar, pois a condessa havia feito seus convites com curiosa precisão. Apenas 12 convidados, cada um cuidadosamente escolhido. E cada um deles, soubesse disso ou não, carregava um fio que os ligava ao seu passado. A noite começou com champanhe e humor, mas ao soar das 11 horas, a música vacilou. Um grito ecoou da galeria de mármore acima do salão de baile, silenciando a assembleia. Os criados correram para a frente, com os rostos pálidos, e logo se revelou. Um dos convidados, o barão Henri Delacroix, fora encontrado esparramado no chão do escritório particular da condessa, sem vida, com uma adaga fina brilhando entre as costelas. A grandiosidade da festa se dissolveu no caos. Os convidados agarraram suas pérolas, sussurraram acusações e lançaram olhares furtivos para a anfitriã, que permaneceu rígida, com as mãos pálidas entrelaçadas, como se estivesse esperando por aquele exato momento. As portas, murmurou a condessa com autoridade silenciosa, devem estar trancadas. Ninguém sai. Assim começou o caso que confundiria a polícia, escandalizaria Paris e convocaria o único homem cuja ordem e lógica poderiam penetrar tal labirinto de sombras: Hercule Poirot. A condessa não se encolheu quando as grandes portas de bronze foram fechadas e trancadas. Ela apenas inclinou a cabeça para o chefe dos lacaios, Bouchard, como se estivesse fechando uma corrente de ar contra a noite em vez de selar 12 almas dentro de um círculo de suspeita. Ela tinha a presença de uma mulher que ensaiou a calamidade em sua mente tantas vezes que, quando ela chega como uma familiar. Um a um, seus convidados saíram do salão de baile em direção à galeria de mármore e se posicionaram a uma distância respeitosa do estreito corredor que levava ao seu escritório particular. Eles formaram grupos, depois se separaram como se o instinto proibisse a segurança dos números. Um murmúrio subia e descia como uma maré ansiosa. Nele havia o tilintar de copos colocados às pressas, o farfalhar da seda, o protesto estacato de um salto batendo em uma pedra. Em algum lugar um violino emitiu uma nota estrangulada e foi silenciado. «É a minha casa», disse a condessa, não em voz alta, mas com uma autoridade que chamava a atenção. «Esperaremos aqui. Bouchard ligará para a polícia. Ninguém deve sair do primeiro andar». Suas mãos pálidas ainda estavam entrelaçadas, os nós dos dedos cor de marfim contra o cetim do vestido. «Mademoiselle Rousseau, fique comigo. Yvette Rousseau». A dama de companhia da condessa aproximou-se imediatamente. Uma jovem esguia, de olhos cinzentos e claros e uma boca firme, que agora se movia 1-2 vezes antes de se firmar. Fora ela quem gritara. Levara um maço de correspondência para o escritório. Abrira a porta e vira naquele primeiro instante a disposição precisa e terrível. O barão Henri Delacroix sobre o tapete Aubusson, o punhal tão limpo quanto um estilete recolocado na bandeja. O aroma de bergamota da colônia do barão ainda pairava no ar acima do odor metálico de sangue. Nem todos se conheciam. Alguns nunca se conheciam, mas sabiam o suficiente para dar uma olhada rápida no salão. O capitão Lucien Artois
com suas condecorações de guerra discretamente presas sob a lapela, mantinha-se com a rígida cortesia de um homem treinado para enfrentar o desastre em pé. Seus olhos escuros percorriam o espaço com o olhar de um soldado, fixando-se nas saídas, nos rostos, na fina mancha carmesim perto da borda do tapete persa que escapara de um lenço apressado. Perto dele, Madame Elodie Vernier, a galerista cujos salões alimentavam Paris com os últimos ultrajes da vanguarda, segurava um cigarro entre dois dedos laqueados. Queimava despercebido até virar uma longa cinza, ameaçando cair. Ela usava um turbante de seda cinza pombo e olhava para a porta fechada do escritório, como se além dela estivesse uma obra-prima que ela viera expressamente menosprezar. Junto à lareira do salão de baile, Marcel Fournier, financista e benfeitor de muitos empreendimentos precários, pousou o copo com um clique audível e poliu as abotoaduras. Tinha o ar de um homem afrontado pela intrusão da morte em sua noite. Ao seu lado, pairava Julien Martel, um poeta cuja juventude era um escudo transparente contra o nervosismo. Engolia em seco com frequência e enxugava as palmas das mãos no paletó. Fora visto antes em conversa absorta com Colette Marchand, a cantora cuja voz era famosa por alcançar a última fileira da ópera e cujo sorriso, naquele momento, estava comprimido como um fecho. Havia outros. O padre Anselme, o dominicano com o olhar suave de um confessor e a memória de um livro razão. A senhora Bellini, a soprano, magnificamente envolta em zibelina, apesar da suavidade da primavera. Etienne Morel, um relojoeiro de renome com as mãos manchadas com os delicados olhos de seu ofício. O Visconde d'Aubigny, cujo sobrenome lhe conferia uma altivez que seus credores não conseguiam corroer completamente. E movendo-se entre eles com silenciosa eficiência, Pouchard, já enviando um lacaio à cabine telefônica e outro para buscar uma garrafa d'água, como se a hidratação pudesse diluir o horror. A porta do escritório não estava trancada, e perguntou Marcel Fournier por fim, sem se dirigir a ninguém em particular. Não, disse Yvette com a voz firme agora. Você estava na trava. Então qualquer um... começou o Visconde, e parou quando a condessa se virou. Ele se curvou, se repreendeu e olhou para os sapatos. O escritório da condessa ficava do outro lado de um corredor estreito ladeado por espelhos. Ao fundo, um par de janelas altas, agora fechadas, dava para uma pequena sacada com vista para o rio. As cortinas estavam fechadas. Bouchard, seguindo suas instruções murmuradas, entrara uma vez com Yvette, para verificar se o barão estava de fato fora de perigo e para verificar as portas da sacada. Retornou com um relatório entregue no tom baixo de um homem acostumado a más notícias. As janelas estavam trancadas por dentro. O relógio sobre a lareira, uma bela peça estilo império, havia parado às 8 para as 11. Havia caído, disse ele, na luta, ou talvez tivesse sido batido. Agora jazia de lado no tapete, o vidro da frente rachado como se estivesse congelado. Havia uma mancha no mata-borrão sobre a escrivaninha. Um crescente preto, como a impressão de um polegar mergulhado em fuligem. A adaga era da condessa, um abridor de cartas de Viena, o aço gravado com uma videira de louro e um discreto V de Vauclair ao longo do punho. Um instrumento teatral para um ato nada teatral, observou Madame Vernier, enquanto a cinza finalmente descia até o mármore da lareira. Ela não percebeu o olhar rápido e ofendido de Bouchard, enquanto ele a afastava. Por que o barão estava em seu quarto particular, Serafine? Perguntou a senhora Bellini, e na intimidade do nome dado havia algo ao mesmo tempo terno e cortante. Você não recebe ninguém lá. Todos nós sabemos disso. Há muitas coisas que sabemos e muitas que apenas pensamos saber, respondeu a condessa. Henri pediu para falar comigo às 10h30. Eu permiti. Ela olhou para além deles, em direção ao corredor, como se contemplasse a geometria do destino. Ele era um velho amigo, um velho credor, murmurou o Visconde baixo demais para a maioria dos ouvidos, mas não para os do relojoeiro. Etienne Morel virou a cabeça com o reflexo de um homem que ouve a mudança no tic-tac de um mecanismo. Os olhos do Visconde desviaram-se. A coreografia da noite se montou com surpreendente precisão, assim que cada mente aceitou a necessidade de recordar. Começara às 10 com o jogo da condessa,
uma espécie de elegante caça ao tesouro para fazer a conversa dançar mais livremente. Cada convidado, ao chegar, recebera um cartão com um aforismo escrito em cobre e uma pequena tarefa: encontrar o retrato em miniatura de Maria Antonieta escondido no salão. Recuperar da biblioteca um livro de máximas de La Rochefoucauld marcado em determinada página. Solicitar à orquestra uma mudança para uma valsa específica. Perguntar ao mordomo qual decantador continha o Armagnac de 1900. Ideia os enviar em grupos de 2 e 3, por pequenas tarefas que se cruzavam como fios em uma almofada de renda e mantinham a casa em movimento silencioso. A ideia fora encantadora. Agora se tornara um cronograma. Às 10h25, o padre Anselme estava na biblioteca procurando as máximas. Lembrava-se disso, porque se repreendera por ter parado para ler e sorrira ao perceber a verdade de um verso sobre sinceridade. Às 30h30, a senhora Bellini persuadira os músicos a cantarem uma canção napolitana, para leve escândalo do Visconde, que preferia Strauss. Às 20h20, Colette Marchand admirava as tapeçarias no Salão Verde com Julien Martel, que admitiu, com pesar, que admirava mais Colette. Às 19h, o relojoeiro pedira a Bouchard que visse o relógio de caixa alta no corredor, cujo carrilhão, disse ele delicadamente, hesitara no terceiro quarto. Bouchard fizera uma anotação. Orgulhava-se da precisão da hora da casa. E precisamente às 10h30, segundo Ivete, o barão se aproximou da condessa. Ele fora cordial, com a atitude de um homem que acredita que o charme é uma moeda que nunca se desvaloriza. A condessa assentiu e disse: 10 minutos, Henri. Ela colocou a mão no pulso de Ivete, da qual Ivete agora se lembrava, pois a pressão fora firme, quase deliberada, como se dissesse: não permita que demore mais. Então, com o mesmo passo sereno com que agora se levantava, a condessa se moveu para cumprimentar os recém-chegados, deixando Henri Delacroix esperando perto do corredor, com os olhos fixos nos espelhos dourados, e os dedos habitualmente tocando o bigode. Os pequenos detalhes começaram a emergir como sempre. Primeiro daqueles que amam os detalhes, e depois relutantemente daqueles que os odeiam. Etienne Morel, com sua paciência de relojoeiro, lembrou-se de que, às 10h50, saíra da longarina e vira o reflexo do barão passar pelo corredor. O barão estava sozinho. As cortinas na extremidade oposta se moveram, mas poderia ter sido uma corrente de ar. A noite no Rio estava suave. O padre Anselme, que se deslocara da biblioteca para o salão de baile, para evitar se intrometer na conversa da condessa, encontrara o capitão Artois na porta, e eles trocaram uma palavra sobre o dever e a maneira como ele persegue um homem até o prazer. O capitão não sorriu com essa lembrança. Disse que então fora à sacada do salão azul para fumar e que a única pessoa que vira passar pela galeria naquele intervalo fora Yvette Rousseau, carregando um folho de cartas. Ela corroborou isso. Ela havia sido enviada pela condessa para buscar a resposta do embaixador húngaro do dia anterior. Um envelope com um selo verde característico. E eu, disse Madame Vernier, estava com Serafine na época. Ela ergueu os olhos para a condessa. Estávamos discutindo uma pintura. A senhora pretendia mostrá-la a Henri esta noite, n'est-ce pas? A condessa inclinou a cabeça novamente. Um pequeno retrato. Tem uma história. Henri estava desejoso de chegar a um acordo. Seu olhar se voltou tão rápido que poderia ter sido um efeito de luz para Marcel Fournier, que ajustou a abotoadura mais uma vez. Então seus 10 minutos foram uma negociação, disse Fournier sem graça. Receia-se que a arte raramente seja apenas arte. Seu tom não era indelicado. Continha o cinismo de um homem que financia a inspiração dos outros. Henri e eu tínhamos assuntos pendentes, disse a condessa, e o sorriso que se formou em seus lábios não alcançou seus olhos. De uma forma ou de outra, tudo estaria resolvido. Havia 2 pontos em que todos concordavam. O primeiro era que o barão não estivera no escritório por mais de 1/4 de hora, pois às 11h o grito soara. O segundo era que ninguém mais poderia ter entrado ou saído do escritório sem ser visto, sem passar por algum par de olhos. Era um corredor fechado, um funil forrado de espelhos, e, no entanto, havia o relógio parado às 8h. A precisão do punhal e o pequeno crescente negro no mata-borrão
que não pertencia a ele. Yvette se lembrou também de uma coisa curiosa, embora quase não a tenha dito. O mais tênue eco de um aroma que não era o dela. Não o da condessa. Violetas talvez, ou lírio, pairando sobre a escrivaninha, curiosamente em desacordo com a bergamota do barão. Colette Marchand olhou para baixo então, como se tivesse pisado em um pensamento. Não foi roubo, disse o capitão Artois prático e infeliz. O sinete do barão permanece seu relógio. O relógio dele, interrompeu Etienne, surpreendendo até a si mesmo. Desculpe, capitão, mas quando olhei, só quando Bouchard e Mademoiselle se afastaram, vi a corrente. O relógio em si não estava visível. Pode ter escorregado por baixo dele. Ele não terminou. A ausência de um objeto pequeno pode projetar uma grande sombra. Teriam continuado nesse arranjo lento e hesitante de memórias em padrão se a condessa não tivesse mudado o ritmo. Ela se movia entre eles com a mesma autoridade gentil e falava com cada um pelo nome, colocando-os não como um policial faria em ordem de culpa, mas como uma anfitriã coloca seus convidados à mesa, com a compreensão de que a harmonia de um ambiente é frágil. Ao padre Anselme ela deu uma cadeira. A Julien ela deu água. À senhora Bellini ela ofereceu um chale de que não precisava. Ao Visconde ela não ofereceu nada além de seu olhar, que era tão nítido quanto um punho engomado. Sob aquele olhar ele parou de resmungar. Faremos o que pudermos para deixar claro, disse ela por fim quando suas vozes se calaram e o farfalhar se transformou em escuta. Diremos à polícia o que sabemos. Daremos a eles nossos cartõezinhos, se quiserem, com suas encantadoras mensagens registradas. Não nos renderemos à histeria. Ela pousou a mão brevemente na manga de Yvette. E nos lembraremos de que Henri Delacroix foi um amigo em tempos melhores. Suas palavras provocaram um silêncio quase reverente. No silêncio, o relógio de parede no corredor ousou timidamente soar 1/4 de hora, como se tivesse recuperado a coragem. De fato, soou uma hesitação na terceira nota. Etienne Morel suspirou, aliviado por estar certo sobre pelo menos uma coisa em uma noite de perplexidade. Ao longe, ouviram o ranger de pneus, a parada decisiva de um automóvel no portão do pátio. Bouchard se endireitou. Os lacaios se ergueram um pouco mais. Paris, com seu vasto aparato para a gestão de desastres, estendeu a mão elegantemente enluvada em direção à joia da ilha. Alguém murmurou. A polícia. Colette Marchand, que até então mantinha os olhos baixos, levantou-os e disse abruptamente para o vazio. A condessa me enviou um cartão pedindo que eu encontrasse um retrato. Não o encontrei. Ela olhou para Séraphine e depois desviou o olhar. Mas encontrei o lugar onde havia um retrato. Na escrivaninha do escritório, há uma moldura com uma marca de poeira ao redor. Algo foi removido, recentemente. Era o tipo de observação que parece inofensiva até que se considere quem remove e por quê. O rosto da condessa não se alterou. Objetos se movem em uma casa, disse ela gentilmente. E alguns objetos se movem sozinhos. Foi o primeiro e tênue vislumbre de desorientação, ou da verdade oculta pela polidez. Percorreu os convidados reunidos como uma corrente de ar, agitando rendas e nervos. O capitão Artois olhou novamente para a porta, agora quase com alívio, e o padre Anselme cruzou as mãos. Marcel Fournier, que entendia de contas, contou rostos e concluiu que naquele livro Razão havia uma linha para cada um deles e um algarismo na última coluna ainda não escrito. O Visconde, com toda a sutileza de uma marreta escondida em veludo, evitou o olhar da senhora Bellini. Etienne Morel desejou absurdamente poder consertar a noite com uma chave de fenda. Os passos no corredor se aproximavam, medidos, sem pressa, confiantes. As portas de bronze se abriram sob a mão de Bouchard, e em sua moldura surgiu um homem pequeno e meticuloso, com uma cabeça oval e um bigode que poderia ter sido desenhado com uma ponta de prata, o chapéu no ângulo perfeito, as luvas no lugar, o olhar brilhante como um alfinete. Monsieur, disse a condessa com um alívio nada teatral, o senhor é muito pontual. Madame la Comtesse, disse Hercule Poirot inclinando a cabeça, não se deve deixar a tristeza esperando. Ela é uma excelente anfitriã. Ele tirou as luvas com a delicadeza de um cirurgião revelando instrumentos. Vamos colocar um pouco de ordem, por favor. Nesta noite tão desordenada. E porque a sala estava tensa a ponto de se romper,
Porque eles esperaram por tal voz com tanta certeza, os convidados exalaram como um só, e se uniram sem perceber, um círculo se fechando sobre a ausência em seu centro. O olhar de Poirot percorreu-os, não com a fome de um cão de caça, mas com a curiosidade de um homem que aprecia as formas de quebra-cabeças. E, embora sorrisse, era o sorriso com que se saúda um labirinto, certo de que em seu âmago um minotauro aguarda, paciente, inevitável e absolutamente seguro de seu próprio apetite. Poirot avançou um pouco mais na sala, deixando o silêncio se prolongar até que não parecesse mais imposto pelo choque, mas escolhido, como se a assembleia fosse uma congregação aguardando um sermão. Não olhou para o corredor imediatamente, embora todos esperassem. Em vez disso, seu olhar pousou no chão, no padrão do parquet, como se até mesmo a geometria da madeira pudesse sussurrar algo útil. Então, com um breve pigarro, dirigiu-se à condessa. Madame, foi a senhora quem chamou a polícia, n'est-ce pas? No entanto, cheguei em seu lugar, pois eu estava na prefeiture quando a chamada foi feita. Um velho amigo meu, o inspetor Giraud, está atrasado. Ele me pediu, como um favor muito especial, para comparecer em sua ausência. É uma sorte, eu acho, pois as pequenas células cinzentas não gostam de preguiça. Ele fez uma pequena reverência, precisa e contida. A senhora me permite então perguntar? A condessa inclinou a cabeça gravemente. Não poderia desejar nada melhor, Monsieur Poirot. Eh bien, primeiro precisamos de ordem. Vozes demais. São como instrumentos demais afinando ao mesmo tempo. Barulho, não harmonia. Ele ergueu a mão, os dedos limpos e quadrados. Sentem-se todos vocês, por favor. Faremos um pequeno arranjo. E em poucos instantes, o que antes era um aglomerado de indivíduos assustados transformou-se num quadro. Cadeiras dispostas em semicírculo, a condessa no assento central, Yvette um passo atrás dela, os outros alinhados como uma companhia à espera do ensaio. Poirot colocou-se onde pudesse vê-los a todos, de costas para a lareira. A luz em cheio em seus rostos. Seu bigode bem cuidado se contraiu uma vez satisfeito. Começou com a mais simples das observações. Um homem jaz morto no escritório de Madame la Condessa. Ele foi visto vivo pela última vez, menos de 20 minutos antes do grito que chamou a atenção de todos. O punhal. Ah, mas não nos apressemos. Daremos um passo, depois outro. Primeiro, quem entre vocês admite ter estado perto do escritório entre 10h30 e 11 horas? Houve uma pequena hesitação. Os olhos de Poirot, afiados como agulhas, pousaram primeiro em Yvette. Ela contou seu relato com clareza, assim como já fizera com a família. A tarefa de buscar as cartas, a descoberta do barão. Sua voz não vacilou, mas Poirot notou como suas mãos se entrelaçavam no colo, pálidas nos nós dos dedos. Bem, e antes de você, mademoiselle, quem passou por ali? Etienne Morel Pigarou. Vi o barão passar pela galeria, monsieur. Eram quase 11 horas. Ele estava sozinho. Poirot inclinou a cabeça. Sozinho, você disse? Ele andava rápido, devagar, parecia agitado. O relojoeiro franziu a testa, concentrado, como se estivesse repetindo o tic-tac preciso de um relógio. Não depressa. Ele alisou o bigode. Parecia, como direi, preocupado, mas não alarmado. Ótimo. E você, capitão Artois? Estava fumando na sacada, não é? Diga-me quem você observou. O soldado apertou o maxilar, a voz entrecortada. Vi apenas Mademoiselle Rousseau, passando com papéis na mão. Ela entrou no corredor do escritório. Ninguém mais. Poirot permitiu um leve murmúrio. Então, o barão entra. Mademoiselle segue atrás com cartas. Ela o encontra morto, voilà, uma linha clara. Mas, meus amigos, a vida não é tão simples. Ele olhou ao redor, viu o brilho de alívio em alguns rostos, a tensão em outros. Agora não vamos acusar ainda. Vamos investigar. Ele se virou para Madame Vernier, que ergueu o queixo como se esperasse um interrogatório. Eu estava com Serafine, disse ela. Conversamos sobre o retrato que eu acreditava que ela pretendia vender ao barão. Não saímos do salão. A condessa confirmou com um leve aceno de cabeça. Sua calma, como a superfície da água, não revelava nada. O olhar de Poirot permaneceu nela por mais um segundo do que a cortesia exigia. Depois se voltou para Marcel Fournier. Falei com a Mademoiselle Marchand e o jovem Martel, disse Fournier, suas abotoaduras refletindo a luz, enquanto ele as ajustava mais uma vez. Eles podem confirmar.
Sim, sim, Julian desabafou, ansioso para ser útil. Estávamos juntos conversando sobre poesia. Bem, pelo menos eu estava... E Colette, ela... Ele parou, corando sob o olhar firme de Colette. Admirei uma tapeçaria, disse Colette simplesmente. O barão não nos deixou passar. Poirot bateu o dedo no queixo. Então, criamos um pequeno padrão. Mas, madame, disse ele, virando-se de repente para a senhora Bellini. A senhora não falou nada. Os ombros largos da soprano subiam e desciam. Pedi uma canção aos músicos, uma área napolitana. Permaneci no salão até o grito. Exatamente. E o padre Anselmo? O padre cruzou as mãos. Primeiro na biblioteca, depois conversando com o capitão Artois antes de ele ir fumar. Aham. Poirot recostou-se, as pontas dos dedos juntas. Assim, nessas pequenas contas, formamos a estrutura do tempo. Ela tem lacunas, sim, muitas lacunas. No entanto, já se vê. Cada um de vocês se coloca, mas poucos colocam os outros. Isso é interessante. O visconde, que estava inquieto, interrompeu. E a própria condessa? Ela não é tão suspeita quanto qualquer outra. Foi uma estocada grosseira. E até ele pareceu se arrepender enquanto as palavras ecoavam. A condessa não alterou a expressão. Poirot, porém, balançou o dedo gentilmente. Paciência, senhor visconde. Não acusamos. Reunimo-nos. Mais tarde, talvez, consideremos todas as possibilidades. Por ora, vamos investigar a cena em si. Ele se levantou, pequeno e preciso, e gesticulou. Vou dar uma olhada no escritório. Apenas uma ou duas pessoas irão me acompanhar. Bouchard, por favor, e Mademoiselle Rousseau. Os demais fiquem aqui. Eu imploro, não conversem muito. Às vezes é melhor deixar a memória esfriar antes de mexê-la novamente. Ele partiu com o passo medido de alguém que gosta de expectativa, e os convidados, deixados em um silêncio desconfortável, trocaram olhares como cartas embaralhadas por uma mão invisível. Dentro do escritório, Poirot parou imediatamente na soleira da porta. Levantou o queixo, inspirando fundo, como se apenas o aroma pudesse lhe contar a história. Violetas, murmurou. Sim, de fato. A fragrância de uma dama, e não a da condessa. Seus olhos deslizaram para Yvette, mas ela balançou a cabeça firmemente. O corpo já havia sido discretamente coberto com um pano. Poirot se curvou examinando o fio da adaga. Não a tocou. Está colocada com capricho, quase cerimônia. Sem investida de paixão. Uma mão firme, deliberada. E veja só, o relógio. Caiu, parou às 10h52. Curioso, n'est-ce pas? A mola está enrolada, mas o mecanismo está danificado. Sugere uma luta, mas o quarto está em ordem. Ele se endireitou, olhando para a mesa. A mancha crescente no mata-borrão chamou sua atenção. Ele se curvou, examinando atentamente. Tinta. Não, pó. Um traço de fuligem, talvez de uma vela apagada. Ou resíduo de carvão. Uma coisa pequena, mas reveladora. É preciso lembrar. Ele caminhou ao longo das cortinas, testou o trinco da janela. Seguro. A sacada não apresentava nenhum sinal de intrusão. Notou o relógio desaparecido. A corrente vazia no colete do barão. Seu bigode se contraiu. Um relógio, ele desaparece. E com ele, talvez, o próprio tempo. Simbólico, hein? Virando-se, ele olhou longamente para Yvette. Você entrou? Você o viu assim? Notou a cadeira, o tapete, a escrivaninha? Alguma coisa deslocada. Alguma coisa deslocada. Ela hesitou. Só essa moldura. Há um lugar onde havia um quadro. Mademoiselle Marchand comentou sobre isso. Sim, e ela estava certa. Uma moldura foi removida. Recentemente, pois a marca de poeira é nítida. Um retrato, talvez. De quem, Madame la Condessa? Ele elevou ligeiramente a voz para incluí-la, pois ela a seguira em silêncio até a porta. Do meu falecido marido, disse a condessa por fim, com o tom de voz sereno. Foi levado para a limpeza há 2 dias. Nada mais. Poirot fez uma pequena reverência, aceitando, embora seus olhos demonstrassem dúvida. Bem, não discutiremos agora. Mas a gente se lembra desses detalhes. Ele se voltou para o corpo, para a adaga. O Sr. Delacroix foi atingido com precisão no coração. A morte deve ter sido instantânea. Não há ferimentos defensivos. Isso sugere... O que, mademoiselle? Ele olhou para Yvette, que se assustou com o questionamento. Que ele conhecia a pessoa? Que ele não resistiu? Exatidão. Ele não esperava o golpe. Ele confiou. Isso é de grande importância.
Poirot recolocou as luvas impecável e retornou com elas ao salão. Os convidados se agitaram, cada rosto revelando sua própria especulação. Ele retomou seu lugar diante deles, como se estivesse pisando novamente em um palco. Meus amigos, o quadro ainda é vago, mas certas coisas já estão claras. O barão foi morto por alguém que ele conhecia, alguém em quem confiava. O ato foi deliberado, não precipitado. A arma pertencia à condessa, mas isso por si só não prova nada. O relógio desapareceu, e um cheiro paira no ar que não deveria estar lá. Seus olhos se voltaram apenas uma vez para Colette Marchand, que empalideceu levemente. São coisas pequenas, sim, mas é das pequenas coisas que a verdade emerge. Vocês não ficarão surpresos, creio eu, quando eu disser estamos apenas começando. Haverá perguntas, muitas perguntas, pois cada um de vocês tem alguma conexão com a condessa, com o barão, com esta casa. E cada conexão é um fio. Juntos eles formam a teia. Mas um fio é o fio que estrangula. Ele deixou o silêncio pairar por mais um instante. Depois sorriu levemente, com o bigode eriçado. E é minha tarefa, senhoras e senhores, encontrar esse fio. Poirot pediu um quarto menor e lhe deram o salão azul ao lado da galeria. Um aposento tranquilo, onde a luz do lampião suavizava as tapeçarias, transformando-as em névoa, e o silêncio do rio podia ser sentido em vez de ouvido. Escolheu uma cadeira que o deixasse de costas para a janela, para que aqueles que o encarassem tivessem a luz nos olhos. Pediu a Bouchard que trouxesse uma pequena escrivaninha e que atendesse a cada convidado um por um. Os demais deveriam permanecer no salão principal, onde o padre Anselme, com um tato não muito diferente da autoridade, mantinha todas as conversas em segredo. Começou, como sempre, com o que lhe parecia menos perigoso. Etienne Morel entrou, chapéu entre as mãos, e sentou-se na beira de uma cadeira como um pássaro pronto para voar. Seus dedos exalavam um leve cheiro de óleo e metal. Respondeu com simplicidade e paciência, como se a palavra certa, como a pressão certa sobre uma mola, pudesse liberar um mecanismo em vez de quebrá-lo. O senhor observa o tempo, disse Poirot. É natural para o senhor. Diga-me, Monsieur Morel, entre 10h30 e 11 horas. Quantas vezes o senhor olhou para o relógio? 2 vezes, respondeu Etienne, pensando. Às 11h menos 20. Eu estava ouvindo a hesitação e olhei para confirmar as horas. E novamente, quando ouvi passos na galeria, olhei por hábito para ver se faltavam apenas 3 minutos. Faltavam talvez 3 minutos. Fez uma pausa incerto. Mas isso não é exato. Perde-se 1 minuto em um som. Mesmo assim é útil. E a pegada era do barão? Eu vi o reflexo dele no espelho. Era da mesma altura dele, do chapéu dele. Ele estava com a mão no bigode, sim. Seus olhos são honestos, eu acho, disse Poirot, observando como o alívio alterou a expressão da boca do outro homem. Você ficará por perto. Posso lhe pedir, mais tarde, que examine o relógio de caixa longa e talvez o relógio da lareira no escritório. São delicados e não confio na gentileza da polícia. Ele dispensou o relojoeiro com um aceno de cabeça e, quando a porta se fechou, permitiu que sua expressão se alterasse um pouco. Os honestos, eles acalmavam. Não resolviam. Colette Marchand veio em seguida, composta como se estivesse entrando em um ensaio, onde um crítico se escondia atrás de uma coluna. Seu vestido preto era simples. Seu perfume suave e fresco não era de violetas. Ela se sentou elegantemente, encontrou o olhar de Poirot e não desviou o olhar. Admirei uma tapeçaria, disse ela de imediato, como se quisesse antecipar a dança proposta. Sim, com Julien Martel. Não, o barão não passou por nós, e sim fui ao escritório mais cedo esta noite. Vou poupá-la da desculpa de que não fui. Ah, disse Poirot suavemente. Economizamos tempo. Você foi. Quando? Antes que os convidados terminassem. Talvez às 10 horas. Levei um pequeno presente, uma caixa de música, para a condessa. Ela não estava no quarto. Yvette estava. Deixei-a sobre a escrivaninha e fui embora. E você notou a moldura então? Seus cílios tremeram por um instante. Não. Notei apenas que o quarto estava muito arrumado e que Yvette parecia cansada. Não se deve revistar as mesas das recepcionistas, nem mesmo quando dizem que a anfitriã tem segredos. O tom de Poirot era divertido, mas não indelicado. Mademoiselle, a senhora disse antes que uma moldura havia sido removida.
É uma observação perspicaz. Como conseguiu? Estou frequentemente na presença de poeira, disse Colette secamente. Os cinemas a colecionam como os admiradores colecionam programas. O formato sobre a mesa era claro. Eu não disse que sabia o que havia na moldura. Você usa perfume? E perguntou Poirot, com a leveza de uma pena ao pousar. Ela sorriu então, inesperada e pesarosa. Sempre, mas não violetas. Elas não combinam comigo. Pergunte à senhora Bellini. Ela se encharca de Parma. É verdade, murmurou ele. E você conhecia bem o barão? Como se sabe, homens que ficam muito perto em provadores e te chamam de criança quando você não é. Ele gostava de estar onde a luz está e gostava de mover a luz com a mão. Você não gostava dele. Não gosto de ser gerenciada, corrigiu ela. O barão gerenciava. Ele tinha um dom para dívidas, as dos outros e as suas. Cantei para uma instituição de caridade, que ele dirigiu no inverno passado. O dinheiro não chegou todo. Mas isso é fofoca. Ela inclinou a cabeça. Você pretende me perguntar se eu tenho um relógio com corrente? Não tenho. Um palco não marca o tempo com relógios. Ele marca com medo. Exatamente, disse Poirot. E a deixou ir, guardando o brilho de aço sob o veludo que ele havia vislumbrado nela. Julien Martel desabou na cadeira atrás dela, como um cachorrinho que se lembrou tarde demais das regras de um salão. Seu cabelo, cuidadosamente arrumado, agora estava jogado para o lado. Ele confessou com bastante entusiasmo a admiração por Colette, o nervosismo, uma vontade irreprimível de dizer a coisa errada, sempre que uma pessoa com autoridade o olhava diretamente. Você devia dinheiro ao barão? E perguntou Poirot, e observou os olhos do garoto brilharem de espanto, que rapidamente se transformou em cálculo e depois em verdade. Não, monsieur. Ele não emprestava dinheiro a poetas. Dizia que poesia era o que os homens inventavam quando eram orgulhosos demais para mendigar. Devo dinheiro a Marcel Fournier. Ele deixou escapar e levou a mão à boca, como se quisesse reprimir as palavras. Não muito. Um pouco para imprimir um livro que ele diz para não imprimir ainda. Eu falo demais. Eu falo demais. Você fala o suficiente, disse Poirot gentilmente. Não viu nada na galeria? Só eu nos espelhos parecendo ridículo, disse Julien miserável. E a mão de Colette quando ela tocou a tapeçaria. Ela tem uma pequena cicatriz perto do polegar. Tem o formato de uma lua crescente. Observação de um poeta, murmurou Poirot divertido. Pode ir. Marcel Fournier chegou com o suave rangido de couro caro e a respiração controlada de um homem que aprendera que o silêncio pode ser uma espécie de capital. Ele sentou-se na cadeira como se fosse uma mesa de negociação e lançou a Poirot um olhar em que a polidez e a cautela se equilibravam. Você vai preferir a franqueza, disse ele. Eu também. O barão e eu tínhamos muitas divergências. Ele era descuidado onde eu sou cuidadoso. Ele acreditava que o charme justifica a aritmética. Eu não. Esta noite não falei de nada importante para ele. Eu não o procurei. Ele procurou a condessa. Se quer saber se eu o desejei morto? Não. Um homem que esquece números é menos perigoso do que alguém que os lembra muito bem. E o retrato da condessa? Perguntou Poirot sem graça. Ah, os olhos de Fournier não se moveram, mas os músculos nos cantos se alteraram. Existe. Tem uma procedência que é interessante. O barão acreditava que poderia persuadir a condessa a vender para ele e depois revender com uma história mais elaborada do que a verdade. Aconselhei-a como amiga a ser cautelosa. Só isso. Você costuma aconselhar como amigo? Com frequência suficiente para ganhar inimigos. Ele se levantou ao aceno de Poirot e, antes de chegar à porta, Poirot acrescentou, muito baixinho. Monsieur Fournier, o senhor possui um relógio daqueles que se pode usar em uma corrente? O sorriso de Fournier revelou dentes sem calor. Eu uso meu relógio no pulso. É mais moderno. A senhora Bellini entrou em seguida, magnífica e exasperada. Declarou imediatamente, com uma voz treinada para lotar teatros de ópera, que não usava violetas, apenas Parma, e que qualquer um que a acusasse do contrário era um bárbaro. Poirot acalmou a diva. Aceitou dela um catálogo das virtudes da condessa, datado de 20 anos atrás, até uma gala beneficente em Milão, e soube gravado como um alfinete em seda
que o barão havia prometido patrocinar uma jovem cantora e retirado a oferta quando um patrono mais rico lhe ofereceu uma bugiganga mais brilhante. Ela dispensou o morto com um dar de ombros que teria sido cruel se não fosse tão francamente egoísta. O capitão Artois era o oposto, organizado, contido, a dor contida nos cantos da boca. Falava do dever com uma clareza cansada que sugeria que lhe custara mais de uma vez lembrar o que era. Conhecera o barão durante a guerra, numa função que não era inteiramente social. Havia rumores, disse ele cuidadosamente, de contratos de aquisição, de favores trocados por suprimentos. Ele não gostava de repetir rumores, especialmente sobre os mortos. Não vira ninguém passar pela galeria além de Yvette. Se eu tivesse visto, acrescentou quase ferozmente, eu diria que sim. Madame Vernier trouxe para o quarto o aroma fresco de pó de arroz e a mais tênue pontinha de desprezo. Ela amava a condessa, isso era evidente. Ela tolerava todas as outras, isso era ainda mais evidente. Henri queria o retrato, disse ela, cruzando um tornozelo elegante sobre o outro. Ele o queria porque podia transformá-lo em uma história. Serafine queria se livrar do retrato, porque lhe dói olhar para ele. Mas ela também queria mantê-lo porque é o que resta. Ela não é uma mulher que escolhe rapidamente entre a dor e a lembrança. A observação foi cruel e terna ao mesmo tempo. Quanto às violetas, poupe-me. Eu uso Guerlain. Se você cheira violetas, é porque a casa se lembra de uma mulher mais jovem do que qualquer uma de nós. O Visconde d'Aubigny chegou com uma grandeza nervosa, como se a sala pudesse confundir seu título se não o carregasse em pé. Devia dinheiro a todos, o que admitiu num acesso de orgulho ferido, a Fournier, aos alfaiates, a paciência da senhora Bellini. Pedira ao barão que o apresentasse a um certo banqueiro, e o barão adiara. Isso era uma queixa. Disse que não chegara nem perto do escritório porque não apreciava a companhia de escrivaninhas. E relógios? Perguntou Poirot. A mão do Visconde foi para o colete por reflexo e depois caiu. Penhorei-o na semana passada, disse ele corando. O padre Anselme proporcionou um rio tranquilo, no qual as perguntas de Poirot podiam fluir sem turbulências. Ele falava pouco, e esse pouco com cuidado. Ouvira confissões o suficiente para reconhecer como as vozes se elevam quando arranjam a verdade para torná-la mais agradável. Ele ofereceu a Poirot gentilmente uma única observação, que quando o grito soou a condessa não se apressou. Ela caminhou com determinação. Não é indiferença, disse o padre. Ela não é indiferente. É o tipo de coragem que escolhe não correr. E Yvette, quando retornou para sua própria entrevista, sentou-se muito ereta e cruzou as mãos como alguém há muito tempo ensinado a mantê-las imóveis. Ela respondia pelos pequenos assuntos da casa com precisão. Ela estivera com a condessa quando os convites foram escritos em sua letra caprichada. Ela endereçara as tarefas nos cartões. Ela arrumara os assentos, as flores, o conhaque. Sim, o abridor de cartas estava sempre sobre a escrivaninha. Não, o escritório não costumava estar aberto a convidados. A chave estava guardada em um pequeno gancho, atrás de um biombo japonês no quarto da condessa. Esta noite, como a condessa pretendia mostrar o retrato ao barão, o escritório permanecia trancado. Eu não gosto disso, disse Yvette suavemente. Eu não gosto de portas que não estejam fechadas. Nisso, mademoiselle, somos unânimes, disse Poirot. Diga-me, este aroma. Quando o sentiu pela primeira vez? Quando abri a porta? Estava lá imediatamente, acima dos outros cheiros. Me fez lembrar de um buquê de violetas em um baile da aldeia. E o barão, ele usava violetas? Não, ele usava algo mais elegante. Tipo chá. Bergamota, murmurou Poirot satisfeito. Então a violeta não é dele, nem sua, nem da condessa. Ele bateu nos lábios com o indicador. Ficaremos com esta florzinha. Ele a dispensou com gentileza e ficou sozinho por um instante, contemplando o padrão do tapete como se números estivessem entrelaçados nele. Tinha o hábito, quando os fios ainda eram um novelo, de falar despreocupadamente consigo mesmo, organizando em voz alta o que a mente havia organizado em silêncio. Então, um corredor fechado, um relógio que cai para as 10h52, um relógio que se perdeu, um aroma que não lhe pertence, uma moldura que é removida e um retrato que pode ou não ter estado verdadeiramente ausente por dias.
Dívidas. Ah, sempre dívidas. Orgulho ferido ou defensivo. Amor. Talvez. E entre todos eles, Madame la Condessa, que espera nas sombras por escolha própria. Ele ligou uma vez para Bouchard e perguntou pela Condessa. Ela chegou como se o quarto fosse dela e ele, seu zeloso inquilino. À luz da lâmpada azul do salão, ela parecia ora mais jovem, ora mais velha. A tristeza ainda não havia escolhido um lugar permanente em seu rosto. Ela não se sentou até que ele gesticulasse. Então sentou-se com as costas retas e as mãos quietas no colo. Madame, disse ele, e desta vez não havia brincadeira, apenas respeito. Vou lhe perguntar algo desagradável. É melhor perguntar agora, enquanto os ouvidos dos outros estão distantes. Você pode perguntar, ela disse. Henri Delacroix tinha sobre você o que os ingleses chamam de alavancagem. O que era? Ela sorriu sem alegria. O senhor não dança, Monsieur Poirot. Não quando a música é falsa. Ela o observou, depois assentiu como se estivesse pagando uma dívida. Henri sabia de algo sobre os casos amorosos do meu marido, no último ano de sua vida. Uma especulação, nada ilegal, apenas imprudente. Ele acreditava que poderia usar esse conhecimento para apressar minhas decisões. Ele estava enganado, mas isso o tornou importuno. Também o tornaria perigoso se falasse, disse Poirot, observando atentamente. Havia uma leve tensão ao redor dos olhos dela. Nada mais. E o retrato? Foi mesmo enviado para ser limpo? Era. Mas eu pretendia mostrar uma fotografia dela a Henri esta noite, para convencê-lo de que uma cópia em sua posse, que ele alegava ser original, continha certas discrepâncias. Ele teria entendido, então, que sua história não venderia. Então você pretendia tirar uma arma dele. Eu queria, disse ela, tirar as mãos dele do meu pescoço. Ela cruzou os dedos com mais força. Você vai pensar que esse é o motivo para assassinato. Talvez seja por outra mulher. Acho que é motivo para uma conversa que terminou mal. Ele se inclinou um pouco para a frente. Madame, quando a senhora entrou no escritório depois da Yvette, o que fez primeiro? Fechei as cortinas da janela direitinho, disse ela após um momento de surpresa. Uma estava desnivelada. Aí pedi para Bouchard cobrir Henri. Depois pedi para ele telefonar. Os olhos de Poirot brilharam com uma leve combustão. Você fechou uma cortina, aquela mais perto da escrivaninha. Sim, por que isso? Não é nada, disse ele gentilmente. É o sinal de uma mente que não suporta a desordem. Você estava em choque, mas seu instinto era de se arrumar. Um assassino que soubesse que você poderia usar isso, hein? Para fazer a cena parecer como você gostaria que parecesse, limpa, digna, com a feiura arrumada. Alguém pode perguntar, quem entre nossos amigos entende seus hábitos tão bem? Ela não respondeu. Ficou sentada, imóvel. Depois de um momento, disse, o senhor viu com clareza demais, Monsieur Poirot. Nem sempre é uma vantagem. Sempre é uma vantagem. É sempre uma necessidade, respondeu ele, levantando-se. Agora não vou mais incomodá-la. Por enquanto. Preciso falar com o inspetor Giraud quando ele chegar. E talvez, acrescentou meio que para si mesmo, eu peça a Mademoiselle Marchand para cantar. É quando a voz está empenhada que a mente relaxa. E uma mente relaxada esquece de mentir. Quando ela se foi, o rio soprou contra as vidraças, e a casa se ajustou minuciosamente, como as casas fazem depois de uma perturbação. Poirot ficou sozinho, olhando para sua lista organizada de nomes, suas colunas organizadas de motivos e oportunidades. Contra uma delas colocou um pequeno ponto, não mais significativo do que um grão de poeira. Ainda assim, era o primeiro grão de ordem se estabelecendo no caos. O perfume de violetas permanecia em sua memória. O relógio desaparecido tiquetaqueava. Um fantasma no bolso do desconhecido. Ele sorriu, magro e satisfeito. Não tinha solução. Não era hora para soluções. Era hora para a atenção. E a atenção, para Hercule Poirot, já estava se estreitando para uma ponta tão afiada e brilhante quanto o punhal que jazia no outro quarto, esperando com uma paciência que só os mortos possuem. As lâmpadas do salão azul já estavam quase apagadas quando Poirot se juntou aos outros. Estavam reunidos num silêncio inquieto, o peso da espera os oprimindo. Mesmo aqueles de maneiras polidas haviam parado de conversar. Em vez disso, sentavam-se com as mãos inquietas, uma tosse ocasional, o sorriso frágil de quem anseia por ir embora,
mas não ousa. A condessa, sentada ereta à frente do círculo, mantinha a compostura, mas sua imobilidade era a de uma estátua de mármore entre figuras vivas e mutáveis. Poirot parou um momento para observá-los como um todo antes de se dirigir ao seu lugar. A disposição o lembrava de uma plateia de teatro aguardando uma apresentação que poderia terminar em tragédia. Meus amigos, começou ele suavemente, agradeço a paciência. Já começamos a ver a forma da questão, mas muitas pequenas sombras permanecem. Perdoem-me, portanto, se eu me intrometer ainda mais em sua noite. Há certos detalhes, minúsculos vocês podem pensar, que preciso explorar. Sem eles, o quadro permanece incompleto. E é sempre o pequeno detalhe que trai a verdade. Deixou as palavras se assentarem, notando as pequenas mudanças de postura, o brilho nos olhos que revelava inquietação. Voltou-se primeiro para Marcel Fournier, que se retraíra, com as abotoaduras brilhando levemente nos pulsos. O senhor, monsieur, falou do interesse do barão pelo retrato. Sugeriu que ele poderia embelezar a história para realçar o seu valor. Pergunto-lhe, quando viu o retrato pela última vez? Faz algumas semanas, respondeu Fournier suavemente. Madame de Vauclair procurou meu conselho. Examinei-o in loco no escritório. Um pequeno óleo atribuído, embora duvidosamente, a um aluno de David. O barão ouvira o mesmo boato. Ele pensava em persuadir a condessa de que sua necessidade de dinheiro superava seu orgulho. Você examinou a moldura? Perguntou Poirot gentilmente. Claro. A douração estava em mau estado. Um restaurador teria feito melhor do que um negociante. Mas a tela, sem dúvida autêntica até a data. Poirot inclinou a cabeça, como se estivesse satisfeito, embora seus olhos não se suavizassem. Então você sabia a posição exata dele sobre a mesa. Se esta noite ele estivesse ausente, você notaria. Fournier apertou os lábios com força, e ele assentiu brevemente. Sim, mas presumi que tivesse sido movido para a limpeza, como a condessa disse. Suposições, monsieur, são perigosas. Poirot deixou o silêncio pesar sobre ele, e então se virou rapidamente para Colette Marchand. Mademoiselle, a senhora observou a marca de poeira há pouco. Muito atenta. Mas a senhora notou o que havia no lugar? Ela franziu a testa. Nada. Só alguns papéis espalhados. Exatamente, nada. E, no entanto, mademoiselle, muitas vezes é o nada que importa mais do que o alguma coisa. Um retrato é removido, papéis são deixados. Que papéis? A condessa, com serena dignidade, interveio. Eram cartas do meu marido para mim. Inofensivas, sentimentais. Eu pretendia queimá-las. É bem, disse Poirot, abrindo as mãos como se fosse desistir da ideia. É possível. Mas o brilho penetrante em seus olhos revelava que ele não desistia de jeito nenhum. Naquele momento, as portas de bronze se abriram e a chegada do inspetor Giraud quebrou a atmosfera tensa. Ele entrou com a arrogância confiante que Paris conhecia. Magro, de feições marcantes, o chapéu em um ângulo elegante. Olhou para Poirot com um olhar entre desafio e desdém. Então, meu amigo, disse ele, mais uma vez você se encontra na cena de um crime. Esperemos que não interfira demais. Poirot curvou-se levemente, a própria imagem da polidez. Mon cher Giraud, é sempre um prazer ajudar. Já falei com os convidados. Eles aguardam apenas o seu toque oficial. Prefiro evidências, disse Giraud secamente. Não perfumes nem lembranças sentimentais. Virou-se para Bouchard. Leve-me até o corpo. Os criados o conduziram para longe, e o círculo soltou um suspiro coletivo. Poirot permaneceu de pé com a expressão serena, mas suas pequenas células cinzentas zumbiam. Giraud veria o óbvio. A adaga, a janela, a ausência de perturbação. Ele formularia uma teoria da oportunidade e tentaria moldar cada fato em sua forma. Mas Poirot já sabia que aquele crime não era tão grosseiro. Era um crime de psicologia, de confiança traída, de um gesto colocado tão nitidamente quanto uma assinatura. Ele voltou a atenção para os convidados. Senhoras e senhores, não se deixem enganar. O inspetor Giraud examinará a cena, sim, mas eu imploro. Não pensem que este caso está encerrado. Permanecemos em um círculo do qual ninguém pode ser dispensado ainda. Julien Martel se remexeu, incomodado, e, talvez para preencher o silêncio, começou a falar rápido demais. Houve outra coisa, Monsieur Poirot. Não apenas o grito. Um som antes dele, como um relógio batendo errado. Um carrilhão que gaguejou.
O olhar de Poirot se aguçou. Você ouviu isso de onde? No Salão Verde, perto das tapeçarias. Colette e eu ainda estávamos lá. A hesitação no terceiro quarto, murmurou Poirot. E logo antes do grito? Sim, disse Julien ansioso. Eram quase 11 horas. O som veio da galeria. Poirot fez um pequeno gesto de satisfação. O senhor confirma a observação do Sr. Morel. Ótimo. 2 relógios, 2 testemunhas, uma hesitação, e então o silêncio quebrado por um grito. É como uma sinfonia. A nota falsa antes do final. A condessa apertou as mãos no colo. Monsieur Poirot, disse ela baixinho, precisa continuar a se desfazer diante de todos os presentes? É humilhante. O barão está morto. Não basta? Madame, respondeu Poirot com requintada cortesia. Não estou aqui para humilhar. Estou aqui para trazer ordem. Sem ordem não há paz, nem para os mortos, nem para os vivos. Permita-me então persistir. Sua voz era suave, mas firme. A condessa inclinou a cabeça, cedendo. O inspetor Giraud retornou logo depois com uma expressão triunfante. Está claro, declarou aos convidados reunidos. O barão entrou no escritório de livre e espontânea vontade. Sentou-se sem suspeitar. Alguém veio por trás dele, agarrou o abridor de cartas da condessa e o desferiu. O golpe foi preciso, sem resistência. O assassino então arrumou o corpo com cuidado, pegou o relógio como troféu ao pagamento e partiu sem ser visto. Os espelhos do corredor. Bah, um convidado cronometrou bem. Os criados não viram nada. É um crime de oportunidade. E eu encontrarei a oportunidade. Poirot ouviu com um sorriso fraco e então perguntou, e quem, na sua teoria, é o assassino? Um desses 12, retrucou Giraud. O motivo, dívida, chantagem, ciúme, pouco importa. A ação é clara. Testarei cada álibi até que se quebre. Bom, disse Poirot suavemente. Então veremos qual teoria se sustenta quando a música parar. O inspetor assentiu brevemente e retirou-se, já chamando os guardas para revistarem os aposentos. Os hóspedes se agitaram inquietos. Alguns pareciam aliviados, outros ansiosos, mas todos evitavam o olhar firme de Poirot. Ele deixou o silêncio se instalar novamente e então falou. Vocês ouvem, meus amigos, a voz da lei. Ela é alta, é confiante, mas lembrem-se, a lei olha pegadas, impressões digitais, relógios. Poirot olha em outro lugar. Eu olho aqui. Ele bateu levemente na têmpora. Nas pequenas células cinzentas. Não é apenas a oportunidade que trai um assassino, mas a mente por trás do ato. E essa mente já começa a falar. Suas palavras ecoaram entre eles. Alguns se remexeram, desconfortáveis. Outros apertaram ainda mais os casacos em volta dos ombros. Poirot conhecia o efeito. Queria que os nervos se aguçassem, que suas máscaras se afrouxassem. Um assassino entre eles não poderia permanecer para sempre sob a luz do escrutínio sem alguma traição. Foi então que Madame Vernier falou de repente, com a voz áspera como um cristal quebrado. Se quer saber, Poirot, Henri Delacroix também me ameaçou uma vez. Anos atrás, ele insinuou uma carta, particular escrita com indiscrição juvenil. Deu a entender que poderia lucrar com... Ela não lhe paguei nada. Nunca mais ouvi falar disso. Mas não pense que só a condessa sofreu com a sua importunação. Poirot curvou-se gravemente. Merci, madame. Sua franqueza é muito útil. Ele olhou rapidamente para os outros. Talvez outros também tivessem motivos para desprezá-lo. Não nos escondamos. Toda a verdade, por menor que seja, nos levará aonde devemos ir. O Visconde, com o orgulho eriçado, murmurou. Se dívidas são o motivo, então metade de Paris pode tê-lo matado. Ele riu nervosamente, mas ninguém riu. Poirot o encarou. E, no entanto, monsieur, não era metade de Paris que estava naquele corredor esta noite. Era você e você e você. Gesticulou lentamente ao redor do círculo. Cada um unido por convite, pelo destino, pela mão de Madame la Condessa que os uniu. Não se esqueça disso. A condessa fechou os olhos brevemente, como se carregasse um peso. Poirot viu, notou, mas não pressionou. Voltaria a falar com ela mais tarde, quando a hora estivesse mais tranquila. Por ora, deixou o grupo em paz, sabendo que rachaduras já se espalhavam na superfície de sua compostura. O assassino, quem quer que fosse, começara a noite certo de sua astúcia. Mas a astúcia, Poirot sabia, não resistiria à pressão constante. Cada mentira, cada silêncio,
Cada contradição se acumularia até desabar sobre a cabeça culpada. Ele cruzou as mãos, imaculadas sobre o joelho. Meus amigos, disse gentilmente, está ficando tarde. O inspetor Giraud vai impor suas perguntas, suas buscas. Mas eu não vou dormir. Para mim há uma pergunta que precisa ser respondida antes do amanhecer. Por que o barão, que confiava em seu charme acima de tudo, sentou-se sem medo naquela cadeira, mesmo com a mão que o matou levantada? Quando soubermos disso, conheceremos o assassino. A sala absorveu suas palavras pesadas como chumbo e ninguém ousou falar. Poirot recostou-se, com um sorriso débil nos lábios. As pequenas células cinzentas dançavam, e a noite estava longe de terminar. Os relógios da casa já passavam da meia-noite, embora ninguém ousasse mencionar o atraso. Os homens do inspetor Giraud moviam-se com brusca eficiência pelos corredores, suas botas e vozes cortantes quebrando o silêncio que pairava sobre os grandes cômodos. No entanto, não era a certeza de Giraud que mantinha a reunião tensa. Era a presença silenciosa de Poirot, que permanecia sentado entre eles. Sua pequena figura ereta, mãos cruzadas, bigode aparado, o olhar firme como a chama de uma lanterna que se recusava a oscilar na corrente de ar. Ele dissera que a pergunta precisava ser respondida antes do amanhecer, e essa promessa pairava no ar como um voto. A condessa levantou-se finalmente, pálida em contraste com o veludo escuro do vestido. Permita-me cuidar dos meus convidados, Monsieur Poirot, disse ela com dignidade. Eles não podem permanecer sentados em suspeita a noite toda. Sua voz era cortês, mas a tensão por trás dela era evidente. Mais oui, madame, disse Poirot suavemente. Mas não podemos nos dispersar muito. O círculo deve permanecer fechado, pois nele reside a verdade. Talvez um café, um refresco, acalma os nervos. Seguindo sua sugestão, Bouchard fez um sinal para os lacaios, que logo reapareceram com bandejas de prata, contendo xícaras fumegantes e doces delicados. O ritual simples do serviço acalmou um pouco o ambiente, embora os convidados manuseassem suas xícaras com dedos trêmulos. Poirot os observava atentamente. Quem bebia avidamente, quem deixava a xícara esfriar sem tocar, quem comia, quem não. Notou Colette Marchand beber profundamente, quase avidamente, como se quisesse se ancorar enquanto o capitão Artois apenas segurava o pires, com o olhar fixo em algum lugar distante. Fournier não consumiu nada, mas ajustou a abotoadura novamente, um tique inconsciente. Yvette tomou um único gole, o rosto contraído. Pequenos detalhes, cada um fio condutor. Quando finalmente o tilintar das xícaras cessou, Poirot levantou-se com um movimento pequeno, mas imponente. Agora, meus amigos, vamos girar o caleidoscópio mais uma vez. Falamos sobre onde cada um de vocês estava, sobre o que viram, sobre as dívidas e queixas que os ligavam ao barão. No entanto, uma coisa não perguntamos o suficiente. O que o próprio barão trouxe para esta noite? Qual era o seu propósito, o seu desejo, a sua ameaça? Conhecê-lo naquela hora final é conhecer a mão que o silenciou. Foi o padre Anselme quem respondeu primeiro, com a voz baixa, mas ressonante. O barão não era homem de dar, Monsieur Poirot. Ele sempre vinha para receber. Se sorria, era porque calculava quanto mais poderia ter sorrindo. Esta noite, creio eu, ele veio arrancar algo, da condessa, de qualquer um de nós a quem pudesse pressionar. Era assim que ele era. A condessa inclinou a cabeça ligeiramente, reconhecendo a verdade sem fazer comentários. Os olhos de Poirot, no entanto, moviam-se de rosto em rosto, observando as reações. Julien parecia aflito, Colette impaciente, o Visconde na defensiva. Apenas Fournier parecia imperturbável, mas aquela calma era suave demais, deliberada demais. Então, murmurou Poirot, devemos perguntar. O que ele tinha na mão? Figurativamente, talvez literalmente. Ele foi ao escritório, esperou, confiou. Ele acreditava que tinha as cartas mais fortes. Naquele momento, Giraud retornou, suas botas batendo no mármore como se para enfatizar sua autoridade. Revistamos o escritório, a escrivaninha, as gavetas, anunciou. Nada suspeito além do que vimos. Nenhum documento importante. Nenhum sinal de arrombamento. A adaga é a arma, sem dúvida. O relógio está quebrado, nada mais. Como eu disse, é evidente. Uma dessas pessoas entrou sorrateiramente, bateu as horas rapidamente e foi embora. Fim do mistério. Poirot curvou-se levemente.
Ah, mon cher Giraud, como invejo sua simplicidade. Mas diga-me, você encontrou o relógio? Giraud franziu a testa. O relógio? Não. Talvez roubado, talvez perdido. É uma ninharia. Não, não, disse Poirot balançando o dedo. Não é por menos. Um homem é morto. E a única coisa que lhe é levada é o relógio. Por quê? Porque não a carteira, o anel, o sinete? Só o relógio. Não é roubo, é significado. O assassino remove o próprio símbolo do tempo. E com ele, talvez, a hora da morte. Suas palavras provocaram uma onda de inquietação. Fournier se mexeu. Madame Vernier expirou bruscamente. O Visconde resmungou baixinho. Poirot deixou o desconforto deles pairar no ar. E então falou com mais firmeza. A guarda vai voltar, meus amigos. Vai voltar porque precisa. Por enquanto, pensamos no que o barão carregava na mente. Ele veio esperando a vitória. Deixou apenas silêncio. Alguém aqui transformou sua expectativa em morte. Ele se virou abruptamente para o capitão Artois. Você o conheceu na guerra, não é? O soldado se enrijeceu. Eu sabia dele. Suspeitei de seus negócios. Suprimentos sumiram. Rumores de suborno, mas nunca tive provas. E, no entanto, disse Poirot suavemente, o barão confiou em você o suficiente para passar por ali enquanto você fumava na sacada. Ele não tinha medo de você. Os lábios de Artois se apertaram. Ele deveria ter feito isso. As palavras caíram como pedras no silêncio. Poirot as deixou ali, e então desviou o olhar para Madame Vernier. A senhora, madame, admitiu que ele certa vez tentou chantageá-la com uma carta. Ele a lembrou disso esta noite? Não, disse ela com firmeza. Faz muito tempo. Ele tinha esquecido, ou achava que não era mais útil. Ele tinha uma presa mais recente. Seus olhos se voltaram para a condessa. Poirot percebeu o olhar, mas não fez nenhum comentário. Em vez disso, perguntou à senhora Bellini sobre sua história com o barão. Ela riu. Um som rico e desdenhoso. Henri só era útil enquanto desejava se deleitar com o brilho alheio. Quando se cansava, ia embora. Prometeu-me apresentações, mas nunca as cumpriu. Eu não mato por vaidade ferida. E o senhor, Monsieur Fournier? Perguntou Poirot com um tom enganosamente brando. E quanto às suas rivalidades comerciais com ele? Os olhos de Fournier encontraram os de Poirot sem piscar. Eu não gostava dele. Eu desconfiava dele. Mas mortos não pagam dívidas. Eu não sujaria minhas mãos com o sangue dele. E, no entanto, disse Poirot calmamente, suas mãos polem abotoaduras que brilham intensamente. Um hábito nervoso, talvez? Um leve rubor percorreu a face de Fournier. Eu as poli porque elas importam. Sou cuidadosa na minha aparência. Poirot assentiu como se aceitasse, embora na verdade a observação estivesse escondida entre as outras. O Visconde, inquieto e indignado, levantou-se ligeiramente da cadeira. O senhor nos cerca como corvos, Monsieur Poirot. Pretende acusar cada um de nós? Poirot olhou-o calmamente. Talvez. Pois não é verdade que todos vocês tinham motivos para desprezar Henri Delacroix? E, no entanto, apenas um entre vocês ergueu a adaga. Apenas um perfumou o ar com violetas. Apenas um guardou o relógio no bolso. Os demais, vocês são culpados apenas de segredos. Mas segredos também são como facas. Cortam, escondem, ferem. O Visconde empalideceu. Sentou-se abruptamente e não falou mais nada. Poirot permitiu que o silêncio se aprofundasse mais uma vez. Conhecia o ritmo do interrogatório. Pressione com muita força e a concha se fecha. Pressione de leve e as rachaduras se alargam. Já vira 3 dessas rachaduras. A ânsia nervosa de Colette em se explicar. A calma excessivamente polida de Fournier. O peso oculto de pesar e orgulho da condessa. Em algum lugar nessas fraturas residia a abertura para a verdade. Ele então se dirigiu à lareira, ficando de costas para o fogo. Há um princípio que sempre defendo, disse ele. Assassinato não se comete por motivos vagos. É cometido por algo definido, algo afiado. Dinheiro, sim. Ciúme, sim. Medo, talvez. Esta noite é um desses. E está ligado ao último bem do barão, o relógio, e ao perfume de violeta que não deveria existir. Quando juntarmos esses dois, teremos a resposta. Como se tivesse sido avisado, um dos guardas de Giraud entrou segurando um pequeno objeto embrulhado em pano. Inspetor, encontramos isto, disse ele. Debaixo da almofada de uma cadeira no salão verde. A sala respirou fundo quando Giraud o desembrulhou. Lá, brilhando fracamente à luz do abajur,
estava um relógio de ouro preso a uma corrente. Os olhos de Poirot se aguçaram, seu bigode se contraindo de satisfação. Voilá. O relógio retorna, como eu disse. E agora, meus amigos, o padrão começa a se esclarecer. A última hora do barão está falando conosco. Precisamos apenas ouvir com atenção suficiente para ouvir o que ela diz. Ele olhou para cada um deles, deixando o peso do seu olhar repousar por um instante a mais do que o conforto permitia. Então, com perfeita calma, sentou-se novamente. Estamos mais perto agora. Muito mais perto. E antes que esta noite termine, estaremos ainda mais perto. O relógio brilhava à luz do lampião, sua corrente enrolada como uma serpente na palma da mão do inspetor. O pequeno círculo de ouro pareceu subitamente atrair mais atenção do que o corpo deitado no outro quarto. Cada hóspede se inclinou para a frente, os olhos fixos nele com algo entre fascínio e pavor. Para um objeto tão comum, carregava um ar de acusação. Em seu silêncio, parecia sussurrar que um deles havia se curvado para escondê-lo. Giraud deu um sorriso irônico, satisfeito por ter em mãos uma prova tão tangível. Viu? Declarou virando-se para Poirot como se esperasse aplausos. O relógio foi escondido, não roubado. Uma tentativa desajeitada de enganar. Alguém pensou em se livrar dele rapidamente para lançar suspeitas sobre outra pessoa. Isso comprova minha teoria. Crime de oportunidade. Simples, direto. Poirot ergueu as sobrancelhas, o bigode tremendo levemente. Mon cher Giraud, você sempre me encanta com sua confiança. E, no entanto, uma pergunta. Por que o relógio deveria estar escondido no salão verde, debaixo de uma almofada? Se alguém quisesse apenas se livrar dele, por que não jogá-lo no rio da sacada? Por que não escondê-lo num bolso e levá-lo embora? Medo, disparou Giraud. O assassino perdeu a coragem. Ouviu um som, entrou em pânico e o afastou na primeira oportunidade. É o ato de um covarde. Ou, disse Poirot gentilmente, é o ato de alguém que precisou do relógio apenas por um breve período, tempo suficiente para servir a um propósito. Quando esse propósito terminou, ele se tornou perigoso, então foi abandonado. A sala absorveu suas palavras em um silêncio pesado como veludo. Os olhos de Poirot percorreram o círculo, notando cada cintilação, cada aperto de dedos. O cigarro de Madame Vernier tremeu na ponta, a cinza caindo despercebida em seu colo. Os lábios de Colette Marchand se entreabriram ligeiramente, como se ela tivesse metade de uma confissão escondida atrás deles. Fournier ajustou a abotoadura mais uma vez, embora ela já brilhasse sem mácula. E as mãos de Yvette, tão cuidadosamente entrelaçadas, apertaram com mais força até que os nós dos dedos ficaram marfim. Poirot continuou com uma calma que desmentia a intensidade do seu olhar. Vamos pensar, meus amigos. O relógio foi removido. Por quê? Para tirar o tempo do cadáver, para alterá-lo, para confundi-lo. Talvez a morte do barão tenha sido feita para parecer em um momento diferente do que realmente foi. Mas já temos o relógio sobre a lareira parado às 10h52. Então pergunta-se, a parada do relógio foi coincidência ou foi arranjada para coincidir com uma hora falsa? Julien Martel, com a voz tensa, explodiu. Então o assassino é esperto, esperto demais. Ele nos faz perseguir sombras. Não podemos confiar nos relógios, nem no relógio de ponto, nem mesmo em nossas memórias. Exatidão, disse Poirot suavemente. É por isso que não devemos correr atrás de sombras, mas sim nos concentrar na psicologia. Quem aqui pensaria não apenas em matar, mas em moldar a cena com o mesmo cuidado com que um pintor molda sua tela? Quem conhece a condessa o suficiente para ajeitar a cortina, colocar o punhal com cerimônia, manter a ordem mesmo na morte? Esses não são os instintos do pânico. São os instintos de quem entende as aparências. A condessa não se abalou com as palavras dele, embora todos os olhares se voltassem para ela. Ela apenas inclinou a cabeça, com uma compostura imponente. O senhor quer dizer, Monsieur Poirot, que quem matou Henri desejou que o crime refletisse meus hábitos, que imitasse minhas ordens. Poirot fez uma reverência. Exatamente, madame. A cena estava enfeitada, não apenas abandonada. Isso não nos indica força bruta nem fúria repentina, mas sim cálculo. Com isso, Giraud deu uma risada irônica. Cálculo? Bah! Você vê fantasmas. Os fatos são simples. O barão está morto, atingido pelas costas por alguém que entrou e saiu sem ser visto. O resto é pura ilusão.
Poirot olhou para ele com um leve divertimento. Bordado, sim. E, no entanto, meu caro, é no bordado que a verdade é costurada. Os convidados murmuravam inquietos, com os rostos pálidos à luz do lampião. Poirot deixou o silêncio se prolongar e então voltou o olhar para Yvette. Mademoiselle, a senhora encontrou o corpo. Quando gritou, tocou em alguma coisa no quarto além das cartas que carregava. Ela balançou a cabeça com firmeza. Não, só a maçaneta, e então deixei cair os papéis. E as cortinas, aquelas que você não tocou? Não, foi a condessa quem os fechou. Poirot assentiu lentamente, as rodas girando atrás de seu exterior calmo. E antes de você, quem mais poderia ter entrado? Você disse que a porta estava no trinco. Qualquer um poderia passar. Sim, admitiu Yvette relutante. Mas não vi ninguém. Claro, murmurou Poirot. Porque quem entrou devia ser alguém em quem o barão confiava. Ele sentou-se, permitiu a aproximação, não resistiu. E essa é a chave. Ele olhou para cada um deles com a voz firme e ponderada. Henri Delacroix não era um homem que se surpreendia facilmente. Vivia pela suspeita, pelo cálculo. Para ele, charme era armadura, desconfiança era espada. Ele jamais deixaria um inimigo se aproximar de sua cadeira. Portanto, quem o matou não era seu inimigo naquele momento. Era alguém que ele acreditava ser aliado, talvez até cúmplice. Madame Vernier falou de repente com a voz rouca. Então estamos perdidos. Ele tinha negócios com todos nós, de uma forma ou de outra. Quem pode dizer qual era a cara dele esta noite? Poirot inclinou a cabeça. Tá, madame, a senhora toca o coração. Sim, Henri usava muitas máscaras. Mas por baixo delas, um desejo o guiava naquela noite, o retrato. Com ele acreditava ter poder sobre a condessa. Ele pressionaria, persuadiria, talvez até chantagearia. Mas naquele escritório, ele enfrentou outra mão mais forte que a sua. Que assim ele morreu. A condessa fechou os olhos brevemente, como se as palavras dele confirmassem o que ela já sabia. Poirot a observou, com o olhar suavizado pela compreensão, mas aguçado pela desconfiança. Ele deixou a tensão aumentar e então se voltou mais uma vez para o relógio de ouro que brilhava na mão do inspetor. Este relógio é a voz dos mortos, disse ele calmamente. Não nos fala de dinheiro, nem de amor, nem de escândalo. Nos fala apenas do tempo. Nos diz que a hora da morte se tornou incerta, porque a incerteza protege os culpados. Quando soubermos por que o relógio foi roubado, saberemos quem mais temeu a verdade do tempo. A calma polida de Fournier se rompeu pela primeira vez. Ele se mexeu, sua abotoadura refletindo a luz do abajur como um pequeno farol. Os olhos de Poirot notaram, armazenaram, mas ele ainda não disse nada. Em vez disso, dirigiu-se à sala em geral. Estamos perto, mes amis. Muito perto. O assassino pensa em nos confundir com detalhes, mas é nos detalhes que ele se revela. Antes que esta noite termine, eu os reunirei novamente todos juntos e o véu se levantará. Vocês verão tão claramente quanto eu a mão que atacou. Uma onda de inquietação percorreu todos eles. O Visconde engoliu em seco. A senhora Bellini benzeu-se. Julien enterrou o rosto nas mãos. Colette encarou Poirot como se o desafiasse a nomeá-la. E a condessa, imóvel e silenciosa, parecia esculpida em mármore, embora seus olhos brilhassem com uma tempestade profunda. Poirot sentou-se novamente, com a expressão serena, mas em sua mente as pequenas células cinzentas dançavam com crescente certeza. O caminho havia sido aberto. A reunião final viria em breve, e quando acontecesse, a sombra do assassino se revelaria, incapaz de se esconder sob violetas, relógios ou encantos. Relógios ou encantos. O relógio dourado no salão azul tic-taqueava com um som quase insolente em sua firmeza, como se zombasse do relógio quebrado no escritório da condessa. Lá fora, o rio roçava nas margens de pedra, um ritmo mais antigo do que qualquer intriga dentro da casa. Lá dentro, os convidados aguardavam em silêncio tenso, cada um observando Poirot, como se o menor movimento de seu bigode pudesse condená-lo ou absolvê-lo. Poirot levantou-se lentamente, com as mãos cruzadas atrás das costas, e caminhou pelo semicírculo. Seus passos eram suaves, deliberados, mais teatrais do que o necessário, mas todos os olhares o seguiam. Ele parou primeiro ao lado de Colette Marchand, que estava sentada muito ereta, com os olhos brilhantes como vidro. A senhora falou, mademoiselle, da marca de poeira onde uma moldura havia sido removida,
disse Poirot. A senhora foi rápida em notar o que estava faltando. Diga-me, a senhora notou o que estava presente sobre a mesa? Colette hesitou apenas um instante. Papéis, cartas, nada de anormal. Poirot curvou-se ligeiramente, baixando a voz para que fosse ouvida apenas por ela e pelos convidados mais próximos. E, no entanto, você é alguém que percebe. Você vê cicatrizes, sombras, pequenas marcas de poeira. Não viu também a mancha no mata-borrão? Preta em forma de crescente? Sua respiração ficou presa, tão leve que poderia ter passado despercebida. Eu vi. Alguma coisa. Achei que fosse sujeira. Não queria parecer pedante. Ah, disse Poirot suavemente. Pedantismo é o princípio da verdade. Não se deve descartá-lo. Ele seguiu em frente, deixando-a pálida com os lábios apertados. Ele se aproximou de Fournier, cuja calma havia se desfeito antes. O financista encarou Poirot diretamente, mas sua mão se moveu novamente, quase compulsivamente, para a abotoadura reluzente. Os olhos de Poirot pousaram ali. Monsieur Fournier, disse ele com uma suavidade que sugeria perigo. O barão tentou comprar o retrato, não é? Mas foi o senhor quem alertou a condessa contra ele. O senhor alega que isso era amizade. No entanto, é preciso perguntar. O senhor mesmo não desejava o retrato? Não como uma bugiganga, mas como um bem, uma especulação. Sua procedência, poderia trazer lucro, se ao menos se inventasse a história. O rosto de Fournier não se alterou, mas um rubor percorreu seu pescoço. Eu aconselho porque vejo padrões que outros não veem. O barão foi imprudente. Eu não deixaria a condessa sofrer com seus planos. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Um sentimento nobre. E, no entanto, sempre noto as mãos, monsieur. As suas são rápidas demais, polidas demais. O senhor lustra as abotoaduras quando é pressionado. Um gesto nervoso revela a intenção por trás das palavras. Fournier se irritou. Você transforma a psicologia em feitiçaria. Não, monsieur, disse Poirot gentilmente. Em ordem. Ele se virou para Julien Martel, que parecia meio arrasado pelo medo, com o cabelo despenteado e os lábios mordidos. E você, meu jovem poeta? Você nos disse que admirava apenas Mademoiselle Marchand, mas também falou em dever dinheiro. A Fournier, não a Delacroix. É verdade? Julien assentiu rapidamente. Sim, o barão riu de mim. Disse que eu valia menos do que uma única página dos meus versos. E, no entanto, disse Poirot suavemente, você não o odiou o suficiente para matá-lo. Vejo isso nos seus olhos. Você é transparente demais. Assassinato exige dissimulação. Você não tem nenhuma. Os olhos do jovem se encheram de lágrimas de alívio. Poirot passou por ele sem parar, circulando agora em direção à condessa. Ela não se movera desde que a guarda fora revelada. Sua imobilidade mais eloquente do que palavras. Madame la Condessa, disse Poirot, baixando a voz reverente. Foi o seu convite que nos trouxe aqui. 12 convidados, cada um ligado ao seu passado. E Henri Delacroix. Ele veio porque acreditava ter poder sobre você. Ele achou que você finalmente se curvaria a ele. Suas mãos pálidas se apertaram. Ele pensou errado. Exatamente, murmurou Poirot. E agora ele jaz morto, e a hora de sua morte é incerta. Uma cortina foi fechada. Um punhal colocado, um relógio parado, um relógio retirado. Esses não são os atos de um ladrão desajeitado. São os atos de uma mente que a conhece, madame, que conhece sua ordem, seu instinto de limpeza. Sua recusa à desordem mesmo em meio à calamidade. Um leve murmúrio se espalhou entre os convidados. Todos os olhares se fixaram nela, mas sua compostura não vacilou. Apenas seu olhar insondável pousou em Poirot. Você quer que eu seja acusada? Disse ela suavemente. Poirot balançou a cabeça. Não, madame. Gostaria que a senhora entendesse. Para acusar, é cedo demais. Mas entender. Isso precisamos fazer. Girou impaciente e deu um passo à frente. Chega de enigmas, Poirot. Os fatos são claros. O relógio estava escondido. Alguém entrou em pânico. Esse é o assassino. Poirot se virou, o rosto sereno, os olhos como vidro. E quem então, mon cher Giraud? Quem entrou em pânico? O Visconde, rosnou Giraud. Ele admitiu que seu relógio estava penhorado. Ele tinha dívidas. Ele precisava de dinheiro. Ele viu o barão, atacou e então... Não, disse Poirot quase gentilmente. O Visconde é tolo, sim. Mas assassinato exige mais do que tolice. Exige paciência. E paciência ele não tem.
O Visconde afundou na cadeira, meio aliviado, meio indignado. Poirot retomou o passo, a voz suavizando-se para um tom quase hipnótico. Vamos considerar novamente. O barão foi esfaqueado com precisão, sem resistência. Confiou na mão que se aproximava. Foi colocado em ordem após a morte. O relógio foi parado para dizer: morri às 10h52. Mas a vigília foi tomada, para que nenhuma outra medida pudesse contradizer a mentira. A que horas então ele realmente morreu? Talvez não às 10h52, talvez mais tarde. Talvez quando alguns de vocês já tivessem se mudado para outro lugar com álibis seguros. Ah, isso muda muita coisa, não é mesmo? A sala se agitou como água agitada por uma pedra. Olhos se moveram, lábios se abriram, mãos se contraíram. Os alicerces de cada álibi tremeram. Poirot ergueu a mão. Mas paciência, meus amigos. Ainda não vou revelar o nome do assassino, não até que todos os fios estejam reunidos. Em breve, sim. Por enquanto, que cada um de vocês se acomode com a verdade, que o relógio, a limpeza, o perfume de violetas não são aleatórios. São marcas da intenção, e a intenção sempre trairá seu mestre. Sentou-se novamente, cruzando as mãos com precisão impecável. Antes do amanhecer, nos encontraremos novamente no escritório. Lá diante da testemunha silenciosa do barão, desvendarei o padrão. Até lá, descanse se puder, embora eu duvide que queira, pois o assassino ainda está entre vocês, e a máscara já começa a cair. Um frio percorreu o quarto, embora nenhuma janela estivesse aberta. Os convidados estavam sentados em um silêncio inquieto, cada um subitamente consciente do peso da própria respiração, do som do próprio batimento cardíaco. E no silêncio, Poirot fechou os olhos brevemente, como se estivesse ouvindo não a eles, mas ao próprio tic-tac do tempo, a única voz que nenhuma mentira conseguia silenciar. A casa começara a parecer que estava prendendo a respiração. Os criados se moviam com mais suavidade, os passos silenciavam, as cortinas se fechavam mais contra a noite. O rio lá fora parecia pressionar seu peso sobre as paredes, como se a própria Paris se inclinasse para ouvir. Poirot permaneceu sentado no salão azul, sua postura tão precisa, como se estivesse participando de um chá da tarde, em vez de uma vigília da meia-noite com um assassino. Os convidados permaneciam inquietos, incertos se deviam permanecer perto dele ou se esconder nos cantos, mas incapazes de se libertar do cordão invisível que os prendia à sua presença. Ele finalmente abriu os olhos e olhou ao redor do círculo. Esperamos o amanhecer, sim, mas não ficamos parados. É quando a fadiga chega, quando os nervos se desgastam, que a verdade se revela. Olharemos novamente, não para onde você estava, nem para o que disse, mas para o que não disse. Sua voz era suave, mas cortava o silêncio com a precisão de um bisturi. Ele fixou o olhar em Madame Vernier. A senhora falou de Henri Delacroix, que certa vez tentou chantageá-la. Admitiu isso com franqueza. No entanto, madame, não disse o que aconteceu com a carta com a qual ele a ameaçou. A senhora a recuperou? A destruiu? Ou ela ainda existe, escondida em alguma gaveta? Sua boca pintada se contraiu. Eu lhe disse, Monsieur Poirot. Ele nunca mais me pressionou. Presumi que a carta estivesse perdida, ou sem valor. Por que remexer em cinzas? Porque, madame, até as cinzas deixam rastros. A senhora desprezava o barão. Temia a sua língua. Mas acho que não o suficiente para matá-lo. No entanto, há alguém entre nós para quem uma palavra, uma carta, um retrato pode significar a ruína. Seus olhos se voltaram brevemente para a condessa, depois se desviaram, rápidos como a asa de um pardal. A ondulação que causou foi mais aguda do que qualquer acusação direta. Fournier se mexeu novamente. O Visconde murmurou. Colette respirou fundo. A própria condessa permaneceu imóvel como mármore, apenas seus olhos brilhando como pérolas negras. Poirot deixou a tensão aumentar e então falou em um tom diferente, quase coloquial. Sabem, meus amigos, o que me parece curioso? Nenhum de vocês perguntou como o barão morreu. Vocês já sabiam que foi o punhal. Sabiam que ele foi apunhalado com precisão no coração. Mas como? Com que precisão? Um golpe pelas costas, sim, mas o ferimento foi certeiro. Não a estocada desajeitada do pânico. Nenhum sangue jorrando no tapete. Nenhuma cadeira virada. Um golpe certeiro, como se dado por alguém que tivesse pensado muito em como acabar com uma vida sem problemas.
Isso não é oportunidade. Isso é intenção. O inspetor Giraud, encostado na lareira com os braços cruzados, deu uma risada aguda. O sort. Você transforma cada detalhe em poesia. Assassinato raramente é poético, Poirot. É brutal. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mas quando o assassino quer que pareça elegante, até a brutalidade se veste de renda. Você verá. Ele se virou de repente para Yvette. Mademoiselle Rousseau, quando a senhora entrou no escritório, reparou onde estavam as mãos do barão? Ela se assustou com a pergunta. As mãos dele? Uma estava sobre o tapete, a outra contra o peito, perto da adaga. Bem, e os dedos estavam fechados ou abertos? Eu acredito que aberto. Sim, aberto. Poirot assentiu. Exatidão. Ele não agarrou a lâmina. Ele não lutou. A morte chegou rápido demais. É por isso que eu digo, ele confiou naquele que se aproximou. Ele os deixou se aproximar. Ele os deixou atacar. Os murmúrios aumentaram novamente, o medo os aguçando. Cada um se entreolhava, calculando em qual rosto o barão poderia confiar. Poirot ergueu a mão e a sala silenciou instantaneamente. Agora, disse ele, vamos dar uma olhada no relógio. Estava escondido, sim, mas não muito longe. Debaixo de uma almofada, como se quem o colocou ali não temesse ser descoberto mais tarde. Por quê? Porque para aquela pessoa o relógio não era prova, era distração. Tinha servido ao seu propósito. O propósito, meus amigos, era alterar a hora da morte. Se Henri morreu mais tarde do que pensamos, então alguns que se dizem inocentes, alguns que alegam ter estado em outro lugar, de repente perdem seu álibi. Ele deixou as palavras se assentarem como poeira. Julien se mexeu, inquieto, o rosto jovem pálido. Os olhos de Colette se estreitaram, aguçados de reflexão. Fournier apertou o maxilar. As mãos da condessa se apertaram com mais força no colo. Poirot continuou suavemente. Então, a questão é, quem precisava dessa mentira? Quem exigiu que a morte aparecesse mais cedo, para que sua própria presença em outro lugar parecesse segura? Quem, quando Henri ainda estava vivo, tinha o maior medo do que ele poderia dizer, do que ele poderia revelar? O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer outro. Nem Giraud interrompeu. Poirot permitiu que ele se expandisse até se tornar quase insuportável, e então falou novamente, baixo e ponderado. Há também o perfume. As violetas. Não a condessa, nem Yvette, nem a senhora Bellini, que se banha em Parma. De quem, então? O perfume não é como uma máscara. Ele gruda, ele trai. Quem esteve perto do barão naquele momento final deixou para trás não impressões digitais, mas uma fragrância. E essa fragrância me disse mais do que qualquer pegada no tapete. Ele se virou bruscamente para Colette Marchand. Você disse que violetas não lhe caem bem. Pode ser verdade. Mas esta noite, mademoiselle, você não usou nenhuma. E, no entanto, o ar do escritório estava carregado com isso. Por que então negou? O rosto de Colette empalideceu. Depois corou. Por quê? Porque não era meu, juro. Usei apenas uma colônia suave, nada mais. Então quem? Depressionou Poirot suavemente. Quem entre vocês usou violetas esta noite? Os convidados se entreolharam, cada rosto inquisitivo, desconfiado. Foi Madame Vernier quem quebrou o silêncio, com a voz rouca. Há um sachê de violetas no quarto da condessa. Ela o guarda entre as sedas. Se a janela tivesse sido aberta antes, talvez o ar... Não, interrompeu Poirot com a voz cortante como uma faca. O perfume era fresco. Não persistente, não acidental. Estava sobre o assassino. As violetas são a sombra dele. Os olhos da condessa se fecharam brevemente, como se sentisse dor, mas ela não disse nada. Poirot voltou a sentar-se, cruzando as mãos. Está quase na hora, disse ele calmamente. Hora de reunir todos vocês no escritório onde Henri jaz. Lá colocarei cada fio sobre a mesa. Cada álibi será testado. Cada mentira desmascarada. E então, meus amigos, não restarão sombras nas quais o assassino possa esperar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pelo leve sussurro do rio além das janelas. Cada convidado permaneceu rígido, dividido entre o medo e o alívio, pois a hora que Poirot prometera se aproximava. E no meio deles, o pequeno belga com seu bigode imaculado permanecia sereno, ouvindo não as palavras agora, mas a pulsação de medo que percorria a sala como uma corrente subterrânea, certo de que, quando falasse novamente,
seria com a clareza de uma lâmina cortando o nó final da decepção. Reuniram-se como Poirot prometera, não no conforto do salão azul, mas na serenidade silenciosa do escritório da condessa, onde a luz do candeeiro fazia brilhar os trilhos dourados dos quadros e deixava os cantos mergulhados numa sombra serena. Bouchard agora havia fechado as cortinas uniformemente. As portas da sacada estavam trancadas. O rio, reduzido a um silêncio atrás de um vidro. Sobre o tapete Aubusson, o lugar onde o barão jazera era marcado por um contorno discreto que as criadas aprenderam há muito tempo para crises. Um quadrado de linho substituía o corpo, dignificando a ausência. O abridor de cartas, lacrado, cintilava em uma bandeja sobre a escrivaninha. O relógio da lareira, parado, endireitado pelos homens de Giraud, mantinha sua posição às 10h52, com teimosa inocência. Poirot posicionou as cadeiras em um arco suave e, com uma precisão quase doméstica, empurrou uma delas um dedo para a direita até que a fila lhe agradasse. Colocou-se em frente à escrivaninha, onde um leitor poderia ficar para assinar uma carta, e deixou seu olhar percorrer a sala. A condessa sentou-se no centro, com as mãos compostas. Yvette estava a meio passo atrás dela. De cada lado, os convidados formavam seu semicírculo inquieto. Giraud ocupou a lareira como se fosse um púlpito. Meus amigos, disse Poirot, baixo e claro, chegamos finalmente à pequena geometria da morte. Ela tem ângulos, esta sala. Tem linhas de visão. Tem os hábitos das pessoas que a utilizam. É preciso desenhá-los mentalmente, não é? Então vemos qual linha se cruza com o assassinato. Ele se virou um pouco, indicando a escrivaninha. Observe primeiro o que não está aqui. Um retrato ficava onde agora há apenas um tênue retângulo de poeira. Disseram-nos que foi removido há dias para a limpeza. Talvez, mas, seja isso verdade ou não, o vazio esta noite serviu a outro propósito. Abriu espaço aqui, para uma mão descansar. Ele pousou a palma da mão delicadamente logo acima do mata-borrão e o levantou, mostrando a crescente pressão que seu polegar curvo havia feito. No mata-borrão você verá a marca que notei antes, uma pequena crescente preta. Não era tinta. Fuligem ou carvão. Por que é importante? Porque não faz parte dos hábitos de Madame la Condessa, que ela mantém uma escrivaninha como um cirurgião mantém sua bandeja, imaculada. Alguém esteve aqui esta noite que não foi tão cuidadoso, cujo polegar, enegrecido de pó, deixou sua pequena meia-lua de confissão. Giraud bufou. Uma casa acumula poeira. Uma casa acumula poeira. Um polegar acumula propósito, respondeu Poirot serenamente. Olhou para Etienne Morel. Monsieur, o senhor poderia contar a essas boas pessoas o que descobriu quando, a meu pedido, examinou o relógio da lareira? O relojoeiro, envergonhado por ser abordado diante de uma companhia tão grande, porém tão equilibrada por sua arte, adiantou-se. O vidro está rachado, sim, mas não por causa de uma queda. Foi pressionado, deliberadamente, eu acho, depois que o relógio já estava parado. O escapamento, veja bem, estava preso com um pedacinho de papel. Podia ser empurrado com a unha. Seria preciso um toque fino. O papel está enegrecido em uma das bordas, como se tivesse tocado fumaça ou carvão. Os ponteiros foram ajustados para 10h52 e depois fixados. Poirot assentiu. Merci, monsieur. Então, o relógio não se danificou em uma luta. Estava arrumado. A pequena cunha de papel diz: acredite em mim quando eu lhe disser as horas. E então? Então um toque teatral. O vidro rachado para sugerir uma queda. Seu bigode se ergueu. O assassino é um artista de aparências. Artista de aparências. Uma agitação percorreu-os. O cigarro de Madame Vernier, embora apagado naquele salão solene, parecia fumegar na memória daqueles que conheciam seus hábitos. Colette respirou fundo. Os dedos de Fournier se contraíram em direção à manga, como se quisessem poli-la até torná-la invisível. A seguir, continuou Poirot, o relógio, encontrado debaixo de uma almofada no salão verde, onde qualquer um poderia encontrá-lo por acaso. Se fosse mero pânico, mon cher Giraud, nosso assassino o joga imediatamente, rio, jardim, uma lareira. Mas esconder-se num lugar para sentar é pretender ser descoberto mais tarde, quando a cena tiver esfriado, quando se pode recuperá-lo sem aviso prévio. Por que levá-lo? Porque um relógio de bolso não tem vidro quebrado, nem cunha de papel. Ele diz a verdade sem drama.
Remova-o e você removerá a contradição. Depois do grito, quando a sala se encheu, um objeto tão pequeno tornou-se perigoso. Foi escondido debaixo da almofada mais próxima, lá, onde 2 de nós estavam tendo seu pequeno tete-a-tete mais cedo naquela noite. Seus olhos se voltaram por um instante para Colette e Julian, depois continuaram. Eu não os acuso, minhas crianças. Observo apenas que o Salão Verde oferece uma boca conveniente para se depositar um pedaço que se pretende recuperar. Giraud bateu na caixa do relógio com o nó dos dedos. Você transforma a parada de um relógio em uma sinfonia. Para um metrônomo, corrigiu Poirot suavemente. Ele conduz o álibi do assassino. Pense bem. Se Henri realmente morreu às 10h52, certas pessoas estão seguras a essa hora. Algumas cantando no salão de baile, outras na sacada com um cigarro, outras na biblioteca recitando máximas carinhosas. Mas se ele morreu depois, então o padrão muda. Aquele que mais precisava da hora falsa é aquele para quem a hora verdadeira seria a ruína. Ele deixou que esse pensamento se expandisse até preencher o espaço atrás de cada olho. Então suavemente lançou outro, e lá está o perfume, violetas. Não o parma da nossa diva, nem a bergamota do barão, nem o ar austero da nossa anfitriã. Violetas frescas, inconfundíveis, penduradas sobre esta mesa, próximas o suficiente para serem degustadas. Perguntei. Todas as damas negaram. Uma delas falou de guerlain, uma flor completamente diferente. Ela queria nos fazer pensar. Mas guerlain, minhas senhoras, ela tem seus pequenos fantasmas de violeta e íris quando quer. E aqueles que vivem entre quadros também carregam o pó de carvão no polegar. É um casamento interessante de odores, não é? O riso de Madame Vernier era cristal quebradiço. Estou sendo julgada por elegância? Você não está sendo julgada, disse Poirot com grave cortesia. Ninguém está. Estamos apenas esclarecendo. Ele a deixou encará-lo. E nessa troca de olhares a sala sentiu uma corrente de movimento. Reconhecimento. Desafio, algo mais antigo. Ele se virou imediatamente para Yvette. Mademoiselle Rousseau, a senhora organizou o joguinho desta noite. As charmosas tarefas nas cartas. A senhora as escreveu à mão, não é? Então a senhora decide quem é enviado para qual quarto e em qual momento. Sua voz era firme. Escrevi conforme as instruções da madame. Ela escolheu as tarefas, mas você os colocou nos envelopes. Poderia, se quisesse, fazer uma pequena troca. Mandar um convidado para a galeria às 10h45, outro para fora às 10h50. Você ama a ordem. É leal. Não gosta de portas que não estejam fechadas. Mesmo assim, deixou esta na tranca. Seu tom suavizou-se, porque madame queria mostrar a fotografia do retrato. Seu mundo estava desorganizado, e nessa desorganização veio a morte. A boca de Yvette tremeu e então se fechou. Fiz o que me mandaram. Exatamente, murmurou Poirot. E a obediência é uma armadilha. Ele olhou para o capitão Artois. O senhor viu apenas Yvette no corredor. Não viu o assassino. Isso porque Henri, quando o assassino entrou, não gritou. Ele confiou. Os olhos do soldado, escuros e infelizes, reconheceram a lógica sem calor. Poirot se afastou da escrivaninha e, com repentina leveza, curvou-se sobre o carpete. Indicou um leve rastro que as criadas não haviam percebido. Uma marca mais escura na pilha perto da cadeira. Estão vendo isto? A cadeira foi movida um pouco para a frente e depois empurrada para trás. Alguns dedos aqui, na borda. Na borda há uma leve mancha, preta. Alguém que segura um lápis para anotar catálogos, talvez. Alguém que não consegue ver um objeto sem querer fazer uma anotação. Teatrais. Giraud repetiu, mas agora havia menos desprezo. Artesanato, respondeu Poirot. E psicologia. Henri Delacroix acreditava estar portando uma arma quando entrou nesta sala. Não daria as costas a um inimigo. Portanto, a mão que o matou foi alguém que ele admitiu estar perto. Perto o suficiente para ficar ao seu lado. Inclinar-se como se fosse apontar um detalhe em uma fotografia. Perto o suficiente para que o perfume de violetas pairasse no ar acima do mata-borrão. Um golpe então rápido, certeiro, de uma altura igual à de sua cadeira. Sem luta, sem tombamento. O punhal é recolocado como se fosse um abridor de cartas. A cortina é esticada. Um instinto emprestado dos hábitos de nossa anfitriã para que a cena, mesmo em choque, agradasse a seus olhos. O relógio é parado.
Aqui, com o polegar enegrecido, o vidro pressionado para quebrar mais tarde, para melhor contar uma pequena história. O relógio é retirado e ficará escondido por alguns minutos quando o corredor estiver movimentado e o coração bater forte. Tudo isso, meus amigos, não é improvisação. É ensaio. Ele deixou a palavra respirar. Ela se fixou não em Colette, como se poderia esperar, mas em outra pessoa. Mademoiselle Marchand, disse ele gentilmente, a senhora trouxe uma caixa de música para esta sala mais cedo. Quando perguntei, a senhora me olhou nos olhos e me disse verdades e meias-verdades com igual graça. A senhora nota poeira. A senhora nota cicatrizes. A senhora não usa violetas. Mas a senhora carrega consigo algo que todo artista sabe. Como tomar emprestado o gesto de outro e torná-lo seu. Se quisesse, poderia encenar uma cena que acalmasse um público específico. O queixo de Colette se ergueu um pouco. Se você quer acusar, acuse. Não me ensaiar. Paciência, disse Poirot sorrindo. Você não. Não para o punhal. Você tem raiva, mas não a crueldade calma da lâmina. Você está viva demais para tanto frio. Seus olhos se voltaram, suavizando-se, e pousaram na condessa. E você, madame? Você tem coragem. Você tem tranquilidade. Você endireitaria o mundo com suas mãos, se pudesse, mas você não escolheria sangue. Você escolheria humilhação, talvez, ou banimento, mas não isso. Ele curvou-se um pouco. Não. Ele os encarou novamente. Chegamos finalmente à insistência da pequena cela cinzenta. Quem teve tanto o poder de comover a todos, como peças de xadrez, quanto a intimidade de vestir esta sala, com os hábitos da condessa? Quem usa um perfume que para o nariz desavisado não é violeta, mas para a memória é precisamente isso? Quem carrega pó de carvão no polegar e guarda na cabeça um livro-razão dos segredos dos outros? Quem outrora teve motivos para temer a língua de Henri? E quem esta noite teve motivos para temê-la por alguém mais querido do que ela? A cigarreira de Madame Vernier, fechada em sua mão, fez um pequeno clique quando ela a apertou com mais força. Cuidado, monsieur. Toma o máximo cuidado, disse Poirot, e sua voz pela primeira vez soou dura. Digo também que os cartões de recados... eles são encantadores, mas o verdadeiro condutor do movimento da noite não foi a caneta de Yvette. Foi o olhar que há muito tempo cuida dos aposentos da condessa, de seus amigos, de suas histórias. O olhar que sabe onde cada coisa se encaixa e como tornar até mesmo a catástrofe adequada ao gosto. O galerista que sabe que a procedência é lucro e que a história de um retrato vale mais do que sua tinta. O amigo que ama com tanta intensidade que cortaria para proteger esse amor e depois arrumaria a ferida como uma fita. Giraud se afastou da lareira. Chega de teatro! Mas não, murmurou Poirot e levantou a mão. A cortina sobe. Ele se afastou para que a luz do lampião incidisse nitidamente sobre a escrivaninha. O relógio, a cadeira, a linha fina e precisa da adaga sobre a bandeja. Seu olhar se fixou em um rosto, e quando pronunciou o nome, foi tão gentil quanto uma bênção, e tão inexorável quanto um veredito. Madame. O silêncio no escritório da condessa se adensou até que o tic-tac do relógio dourado pareceu uma martelada. Poirot permaneceu de pé, pequeno e sereno, com a mão pousada levemente sobre a escrivaninha, como se a própria mobília conspirasse a seu favor. Seu olhar estava fixo em Madame Vernier, que o retribuía com uma elegância frágil, a cigarreira imóvel entre os dedos. Sim, madame, disse Poirot gentilmente. Foi a senhora. Houve um murmúrio entre os convidados, meio suspiro, meio murmúrio, mas Poirot ergueu a mão e todos se aquietaram novamente. Vamos calmamente seguir o padrão. Você temia Henri Delacroix. Anos atrás, ele a ameaçou com uma carta, uma tola indiscrição da juventude. Esta noite, ameaçou algo pior. Ele descobrira algo sobre o falecido marido da condessa. Negócios financeiros que, se sussurrados, poderiam ferir sua reputação, talvez até causar escândalo. Ele pretendia pressioná-la aqui, nesta mesma sala. E você que ama a condessa tão intensamente quanto outros amam seu sangue, não suportaria vê-la humilhada. Os olhos de Madame Vernier se estreitaram, mas ela não disse nada. Poirot continuou. Só você conhecia os hábitos dela tão intimamente. Quando viu Henri esperando, conseguiu entrar antes que a condessa chegasse. Inclinou-se para perto,
como se quisesse mostrar-lhe a fotografia que ele desejava. Ele a deixou se aproximar, pois você já fora uma aliada. Ele não teve medo. Então, um golpe rápido, limpo, sem paixão, sem resistência. Um gesto de decisão, um gesto de decisão, um gesto. A voz de Poirot suavizou-se. Mas você não parou por aí? Ajeitou a cortina para que Serafine, ao entrar, não visse a desordem. Colocou o punhal como abridor de cartas, arrumado, estético. Parou o relógio às 10h52, manchando o polegar com uma lasca de carvão, deixando a lua crescente no mata-borrão. Quebrou o vidro para imitar uma queda e pegou o relógio do barão, pois sabia que o tempo o trairia. Mais tarde, quando os nervos o pressionaram, você o escondeu debaixo de uma almofada no Salão Verde, pretendendo recuperá-lo. Infelizmente, a polícia é meticulosa. Os lábios de Madame Vernier se curvaram levemente. E o perfume? Perguntou ela. Poirot inclinou a cabeça. O Guerlain que você usa. Ele carrega seu fantasma violeta. Você o negou, achando que passaria despercebido. Mas o ar nesta sala estava carregado dele, fresco. Como se você tivesse se aproximado, sua manga roçando a mesa. Outros podem esquecer, mas eu não. Um tremor percorreu os convidados. Fournier parecia sombrio, Colette pálida, Yvette arrasada. Só a condessa permanecia sentada, imóvel, com o rosto impenetrável como mármore. Poirot continuou, com um tom quase terno. A senhora não matou por lucro, madame, mas por devoção. A senhora pensou em proteger a condessa da vergonha, em silenciar para sempre a língua de um homem que lucrava com segredos. Mas assassinato, por mais organizado que seja, nunca é ordem. É caos disfarçado de simetria. E não pode ser escondido, pois para a psicologia humana sempre deixa rastros. A mão de Madame Vernier tremeu por fim. A cigarreira caiu atingindo o carpete com um baque surdo. Ele a teria destruído, sussurrou ela com a voz áspera. Ele a teria arrastado para a luz como um espécime. Eu não poderia permitir isso. A condessa fechou os olhos, a dor estampada no rosto imóvel. Elodie, murmurou. Você deveria ter me deixado lutar minhas próprias batalhas. Poirot inclinou a cabeça gravemente. E, no entanto, madame, uma lealdade como a dela é rara. É um dom terrível, amar tanto a ponto de cometer um crime. Mas é crime mesmo assim. O inspetor Giraud deu um passo à frente com satisfação, gesticulando para seus homens. Ouçam a confissão dela, levem-na. Mas Poirot ergueu a mão novamente. Um momento. Permita-me a dignidade. Ela já se entregou o suficiente. Deixe-a ficar. Madame Vernier levantou-se com compostura, o rosto pálido, mas orgulhoso. Virou-se para a condessa, curvou-se uma vez e disse, perdoe-me. Depois para Poirot, com um leve sorriso amargo, o senhor vê ordem em todos os lugares, monsieur, mesmo em um coração partido. Poirot inclinou a cabeça. É a minha maldição, madame. A polícia a conduziu para fora. Os convidados permaneceram em silêncio, atordoados, sob o peso da revelação. A condessa imóvel olhou para o espaço vazio onde o retrato estivera. Finalmente ela falou, sua voz não mais alta que um sussurro. Convidei 12 para minha casa esta noite. Um parte acorrentado, outro morto. Tal é a colheita dos segredos. Poirot, com uma gentileza rara nele, colocou o chapéu na cabeça e disse, Madame, segredos são como punhais deixados por muito tempo sobre uma escrivaninha. Finalmente alguém os pegará. Melhor sempre trancá-los. Ele fez uma reverência a ela, a Yvette, a assembleia silenciosa, e então se dirigiu à porta com seus passinhos certinhos, as costas bem eretas. Na soleira parou, virou-se uma vez e acrescentou suavemente. Justiça, ela raramente é gentil, mas é sempre necessária. Lembre-se disso. E com isso, Hercule Poirot partiu na noite que desaparecia, deixando para trás uma casa castigada, uma anfitriã sombreada e um círculo alterado para sempre pela precisão silenciosa de suas pequenas células cinzentas.